O garotinho era um mago, a outra criança um monstro. Ele foi lá e deu um tuque na cabeça dela. Ela perguntou como pôde bater nela de verdade. E o garoto mago falou que monstros devem perder para magos. O ancião do vilarejo disse que com certeza estão bem energéticos pela manhã, né? E o garoto perguntou para o vovô Ravos o que ele precisa para se tornar um mago. O vovô respondeu que não basta apenas querer. Os magos são o ápice da humanidade. Aqueles que governam os humanos das mais altas hierarquias. Nobres e cavaleiros que herdaram a habilidade de usar poderes misteriosos dos ancestrais. Então, infelizmente, eles não podem se tornar magos. Um dos adultos perguntou como pode falar isso pra eles. Mas, enfim, ele ouviu dizer também que um monstro apareceu por perto. O ancião respondeu que é verdade. Disseram que o Hop encontrou ele na noite passada. Disse que era uma criatura com o corpo inteiro tomada por uma sombra, escura como um breu, e era um leopardo tão grande quanto uma casa. Mas disse pra não se preocuparem. O chefe da vila foi pra cidade pra pedir um mago. Com certeza um mago vai deter aquele monstro. Mas, por enquanto, não devem partir à floresta. Todas as pessoas, principalmente as crianças. Todos devem tomar cuidado. Sem um mago, matar um monstro é quase impossível. Aquele adulto perguntou se todos do vilarejo sabem sobre a criatura. O ancião respondeu que sim, claro. Mas o adulto perguntou todo mundo mesmo, inclusive ele, o pastor da colina. Enquanto isso, o pastor da colina estava dormindo em cima de uma das suas ovelhas, com seu cachorro, e estava com tanto tédio. Era o mesmo cenário, o mesmo dia, de novo e de novo. Esse ritmo ele vai esquecer como fala, de tanto que não interage com ninguém. E o ancião foi até ele dizendo que ele é um pirralho patético mesmo, né? O sol ainda nem começou a se pôr, ele já tá fazendo corpo mole. O pastor mandou sair da frente, ô velho, tá bloqueando a luz do sol, vai. Ele respondeu perguntando se tá ressentido pelo incidente, garoto? O pastor perguntou sobre quando sua mãe morreu e o ancião tentou sorrateiramente tornar as ovelhas em propriedade compartilhada. Sim, ele tá um pouco ressentido, sim. Não é generoso o suficiente pra dividir a sua herança, sabe? E também não são próximos o suficiente pra ficarem perguntando sobre esse tipo de coisa. Então, fale o que quer e vá embora, velhote. Ele respondeu que um monstro apareceu. Dizem que é um leopardo gigante. O Hop o encontrou. Então ele tá a caminho de informar isso pra todo mundo. O pastor respondeu que é um problema sério. Mas o ancião disse que ele não parece assustado. Mesmo que seja o alvo mais provável, porque tá isolado. Não sabe que tipo de coragem ele tem. Mas de todo modo, o chefe da vila foi até a cidade pra requisitar um mago. Veio porque tava preocupado com ele, moleque. O pastor respondeu que ele não é muito honesto. Ele veio porque tava preocupado com as ovelhas, não com ele. E se já acabou de falar, é bom que dê no pé. O velho foi embora muito puto e o pastor pensou nos monstros. São bestas que portam misteriosos poderes e magia. Se os humanos têm os magos, as bestas têm os monstros. E ele pensou que talvez finalmente tenha a chance de ver um mago em pessoa, pela primeira vez. Mas se for um chefe de vila rural chamando ele, não vai ser um mago muito especial. Bom, ainda assim, ele quer ver um. Não sabe o quão fortes eles realmente são. Só pelas histórias não tem como saber. Então, de repente, ele sentiu o cheiro de sangue. Ele foi até a floresta, justamente onde estaria o monstro, sentindo e seguindo o cheiro de sangue. No meio do caminho, ele encontrou Ravos, o ancião morto, partido ao meio, ensanguentado, estraçalhado. O pastor pensou que disse pra ter cuidado, mas ele foi pego primeiro. A ferida dele com certeza não é normal, deve ser um monstro. Então ele escutou algo se aproximando. Realmente era a criatura. Aquela tão grande quanto uma casa, coberta de sombras. Enquanto isso, aquele garoto que brincava de ser mago perguntou pro seu pai o quão forte é um monstro. É verdade que nem adultos podem vencê-lo? Seu pai respondeu que se adultos comuns como ele encontrassem um monstro, não conseguiria salvar nem seus ossos. O filho perguntou então o que vai acontecer com a vila. Ele respondeu para não se preocupar. O chefe da vila vai trazer um mago e tudo vai ficar bem. Ele perguntou se o mago não vai perder, né? Ele vai punir o monstro. Ele respondeu que é claro, filho. Eles são os grandes seres nascidos com o poder da magia para proteger as pessoas. Podem matar os monstros com uma única palavra. Quando o monstro avançou contra o pastor, ele simplesmente disse morra. E a criatura recuou como se fosse realmente morrer. O pastor perguntou se não funcionou. Novamente o monstro avançou e o pastor mandou que parasse. Só que a criatura se esquivou daquela palavra. E o pastor não estava esperando que o parar também não funcionasse. Realmente é um monstro forte. O leopardo tentou atacar com suas garras, mas novamente seu oponente se esquivou e fez o que um pastor deveria fazer. O que o pastor faz de melhor. Ele sacou a sua funda, a arma principal de um pastor, endureceu a pedra com a palavra mágica e mandou que sua arma se tornasse rápida. Mais rápida! Enquanto o leopardo avançava, ele preparava. Ele mandou a sua funda perfurar. E o disparo da pedra arrancou metade da cabeça do monstro. Ainda assim, ele continuou seu caminho para devorar o pastor. Mas ele respondeu que estava mirando na cabeça do bichano. Então a pedra caiu de volta, esmagando o monstro. E quando a criatura caiu, ele admitiu que foi a primeira vez que usou isso num monstro. E o que deveria fazer com o corpo? Jogar num vale? Os desgraçados da vila com certeza botam ele para trabalhar, né? Esse garoto é um mago.
óbvio. Ele percebeu que tinha esse tipo de habilidade com 8 anos. Aos 10, já conseguia usá-las. Então ele mostrou isso diante da sua mãe, dizendo que ele conseguia fazer fogo, vento, as coisas se moverem. As memórias daquele dia eram bem claras na sua mente. Foi a primeira vez que sua mãe ficou brava com ele em toda a sua vida. E ela disse que tinha de ter uma conversa com ele, Turan. E perguntou se queria viver com ela por um longo tempo, não é? Então tinha de prometer que não vai usar esse tipo de poder a partir de agora. Que nunca vai usar isso na frente de ninguém. O Turan perguntou por quê. A mãe perguntou se ele lembra da história do nobre e o cavaleiro. Chamam as pessoas que portam esse poder especial de magos. Sejam nobres, cavaleiros, só que eles são inerentemente diferentes. Os nobres são descendentes do povo divino, Freyans, que desceram para salvar os antigos humanos. Os cavaleiros são descendentes desses nobres cujo sangue foi misturado com o dos humanos. Por isso que diferenciam entre nobres e cavaleiros. Mas ele não pode usar esse poder. Ele herdou o poder do pai dele, que é um cavaleiro. Ainda existem muitos nobres do mal fora da vila também. Nobres que tratam cavaleiros como se fossem escravos. Então ninguém pode saber que ele é um mago. Pelo bem dele. E perguntou se pode prometer isso. Então 8 anos se passaram. Agora Turan, maior de idade, continuou mantendo a promessa que fez a sua mãe. Ela não pode ser quebrada. Ele não tem desejo de se revelar como um mago e nem de descer a colina. E na manhã seguinte bateram a porta dele. Pessoas muito bravas. O pessoal da vila estava acusando ele de ter matado Ravos. O primeiro disse que é muito sem vergonha da cara dele nem negar. Ele feriu aquele velho senhor do Ravos e jogou ele para ser comido pelo monstro. O Turan respondeu para todo mundo que faz sentido culpá-lo. O homem mais velho da vila morreu sozinho, ao invés do mais jovem homem, sozinho também. Consegue ver porque acham que é a melhor maneira de sair disso. É a maneira mais fácil de tirar a culpa deles, afinal. Até porque quem foi que mandou o velho conversar com ele aqui no topo da colina, hein? O primeiro tentou socar o Turan, mas ele se esquivou pensando que a magia é bem conveniente. E revidou com uma cabeçada. Se ele realmente deseja fortemente algo, acontece pelo custo de mana. Sussurrando, ele desejou que uma das pessoas caísse largando a sua arma. E se esquivou do próximo golpe de bastão de um dos aldeões. Ele, Turan, com seu poder de mago, não precisa começar um incêndio, só uma fagulha, para que não seja óbvio, só o suficiente para não morrerem também. Então ele passou a revidar as pessoas com os bastões, se esquivando, desarmando, quebrando os bastões na cabeça deles mesmos. Por 8 anos. Desse jeito, usando esses métodos, ele tem escondido o fato de que é um mago. E depois de derrubar todo mundo, ele falou que deveriam estar gastando essa energia toda no funeral do coitado do Ravos. Ele perguntou para as moças ao fundo se vieram para lutar também. Elas responderam que só vieram para ver como ele tá, Turan. Ele respondeu para só levarem esses idiotas com elas então. Quando ele voltou para casa, pensou que seria um caos na vila, de novo. Vamos usar isso como desculpa para ele se ferrar no próximo escambo. Mas tudo certo, é só bater neles até conseguir um acordo justo também. Não devem voltar por um tempo depois dessa surra, mas alguém bateu na porta. E o Turan falou que devem estar loucos, né? Ele já abriu a porta putaço e não viu ninguém da vila. Viu, na verdade, um homem completamente diferente que disse que era um viajante. O Turan pediu perdão por abrir a porta assim. Alguns convidados indesejados apareceram há pouco tempo. Ele pensou que a sua mãe lhe ensinou modos e etiqueta, mas até agora não foi tão adequado. Nunca conheceu ninguém de fora dessa vila. E ele percebeu também que o viajante estava com uma espada nessa vila velha. Bom, ele perguntou se estava procurando por uma estalagem, né? Então, pode entrar. Mais tarde ele tinha servido uma boa quantidade de comida, dizendo que infelizmente não tinham muito. Mas o viajante respondeu que isso aqui é até demais. Mas também o surpreendeu. Perguntou se ele realmente nunca encontrou ninguém de fora da vila. Ele respondeu que sim, é nascido e criado aqui e tem vivido como um pastor por todo esse tempo. Só que o viajante percebeu que Turan era muito bem versado em modos. O viajante disse que então seus pais devem ter lhe ensinado muito bem, né? Ele respondeu que aprendeu com a sua mãe. Ela morreu há alguns anos devido a uma doença. O homem fez o sinal da cruz, dizendo que com certeza ela tá bem orgulhosa onde quer que esteja. E agradeceu novamente pela hospedagem e pela comida. Ele respondeu que apenas vive da maneira que sua mãe ensinou, mas perguntou o que traz um homem como ele para uma vila no meio do nada. Ele respondeu que pediram um favor. Estavam procurando por alguém que pudesse cuidar de um monstro. Ele é um mago. O Turan perguntou então se ele é o mago que o ancião falou, né? Ele respondeu que sim, mas fez uma pergunta. Ele sente um monstro nessa área, mas não vê o monstro. O mais estranho é que ele sabe sobre o ancião da vila, o monstro, e parece calmo, não tá fugindo daqui. Qualquer outro humano ficaria com medo de morrer perante um monstro. Ele parece estupidamente bravo para um pastor que nunca deixou essa vila também, então perguntou quem diabos é ele, moleque. Turan perguntou para sua mãe naquele momento da discussão por que ninguém podia saber que ele era um mago. Ela respondeu que é por conta dos nobres malvados. Se nobres são pastores como eles,
Os cavaleiros são como os cachorros que os nobres mantêm. Podem tratar você com amor, como família, mas também podem descartá-lo quando necessário. Ela não quer que ele viva esse tipo de vida. Para continuar vivendo com sua mãe, tem de se lembrar disso. Ninguém pode saber que ele é um mago, especialmente outros magos. Se descobrirem, vão separá-los e transformá-lo num cão do pastoreio dele. E o Turan sabia que, para evitar ser descoberto como mago, poderia ter que matar as pessoas. Mas o homem perguntou por que ele não respondeu. Se fizer essa cara, a piada dele perde mais a graça ainda. O Turan disse que não tem muito senso de humor. Não, ele respondeu que ele que deveria pedir desculpas. Confundiu ele. O Turan admitiu que é a primeira vez que ele ouve uma piada de um mago. Ele respondeu que a reação dele foi divertida. E, parando pra pensar, também não se apresentaram, né? Ele é Kjorn, um vagante. O Turan cumprimentou ele se apresentando como o pastor desse lugar. Mais tarde, na hora do jantar, o Turan admitiu que faria 18 esse ano. E o mago respondeu que fará 75. Ele não parece velho, porque os magos envelhecem de maneira mais lenta comparado às pessoas normais. E o Turan perguntou como ele acabou sendo um vagante. O Kjorn admitiu que depois de servir a família Arabion por 60 anos, ele foi embora. Nos seus últimos anos, queria andar de lugar a lugar, sem ter onde prendê-lo. Então eles tiveram uma conversa boa, uma conversa sem preocupações. Turan não percebeu que poderia ser tão divertido. E já bem tarde, com o sol se pondo, o Kjorn disse que partiria, já deixando uma moeda na mesa, dizendo que é uma moeda da mais pura prata, então deve cobrir o custo da refeição e da hospedagem. Turan agradeceu por isso e desejou uma boa caçada. O Kjorn respondeu para não falar como se nunca mais fossem se ver. Ele pode vagar por aqui por perto. Na manhã seguinte, o Turan estava feliz, cuidando de suas ovelhas, pensando que foi a primeira vez que conheceu um outro mago. Mais do que isso, ele teve uma conversa confortável. Ele ficou surpreso consigo mesmo também por conversar daquele modo. Foi muito melhor do que conhecer qualquer outro adulto. Ele realmente era uma boa pessoa. Ele voltou a aparecer na casa do Turan algumas vezes. Ele sempre pensou que cavaleiros fossem cães de caça sem emoção, usados por nobres arrogantes. Talvez ele esteja certo. Talvez Kjorn seja uma exceção. Mas também não sabe como contar pro coitado de que não tem mais monstros na colina. E de fato, o Kjorn estava caçando pela criatura há um bom tempo já. Nesse dia ele percebeu que tinham traços de batalha, mas ele não sentia a presença de um monstro. E se perguntou se ele já foi caçado? E quem o caçou? O chefe da vila deixou isso com outro mago além dele? Se for isso, tudo bem. É um alívio. Se alguém matou um monstro e deixou tudo seguro, é o que importa. Só que ele sentiu uma criatura se aproximando. Era aquele mesmo leopardo gigantesco, só que com o rosto completamente desfigurado. E a sua energia estava diferente. O Kjorn percebeu que era um espectro de monstro. O leopardo atacou ele diretamente, se esquivando. O Kjorn pensou que se não absorvem ou dispersam a mana de um cadáver de monstro, ele se torna um espectro. Um mago que caça monstros não poderia deixar de saber isso, é essencial. Então quem matou essa criatura é um mago, mas deixou que o monstro se tornasse um espectro. Talvez não saiba que deve absorver a mana de um cadáver. Qualquer cavaleiro novato sabe de algo tão básico assim, é impossível. Talvez o mago que tenha feito isso tivesse outras intenções. De todo modo, ele carregou uma flecha elétrica para acabar com o monstro. Só que a mana dele foi dissipada, a magia foi anulada. A criatura então desapareceu e voltou a aparecer com um ataque brutal pelas sombras do próprio Kjorn. Apesar de se proteger, ele sofreu danos. Ele notou que esse monstro não tá no nível que um mero cavaleiro poderia conter. Precisa ser pelo menos um nobre de baixo escalão, mas ainda assim a pessoa que o deteve não absorveu sua mana. E pensar que ele enfrentaria um espectro de um monstro desse calibre numa vilazinha remota. Nunca se sabe o que a vida pode mostrar, né? Agora ele estava diante dessa aberração de carne que um dia era um leopardo, mas que agora era só um monstro nojento. E o Kjorn pensou que, mesmo que morra aqui, vai levar esse monstro pro inferno. Ele concentrou toda a sua mana elétrica em sua mão. Se golpeasse diretamente no momento que viesse até ele, e ele fez exatamente isso, revidando o golpe de garra da criatura com seu golpe elétrico. Mas antes que ele pudesse acertar e tocar de fato as garras da criatura, algo explodiu sua cabeça. De novo, agora definitivamente. E a pessoa que fez isso perguntou se ele estava bem. O Kjorn respondeu que a piada de um pastor é bem melhor que a de um mago, né? Turan. E perguntou se então ele era um mago o tempo todo. Por que não disse? Não, ele mudou sua pergunta e perguntou por que ajudou ele. Poderia ter só ido embora. Nesse momento, Turan se lembrou daquela conversa que teve quando Kjorn voltou na noite seguinte com o corpo de um lobo. Ele perguntou ao mago por que estava indo tão longe. Não sabe o que o chefe da vila prometeu, mas com as habilidades dele, sente que ele poderia ganhar dinheiro
de um jeito bem mais confortável. Ele respondeu que são pessoas penosas nesse lugar. Vivem na fronteira com medo, sem sequer ter uma proteção básica. Um mago é por natureza alguém que herdou o poder de Deus, então deveriam viver com orgulho, protegendo os plebeus imponentes. Não é todo mago que pensa assim. Todos têm seus próprios pensamentos e maneiras de viver. Então o Turan respondeu que ajudou ele porque todos têm sua própria maneira de viver. Só que mesmo sem a cabeça, a criatura ainda estava se movendo e tentou golpeá-los. Quando eles se esquivaram, o Kelrne disse que tá num nível que eles não podem lidar. É um monstro que não se pode lutar a menos que seja um nobre. E mandou avisar o chefe da vila, rápido, ele vai segurar essa criatura aqui. Enquanto ele pensava num plano para lidar com esse monstro, o Turan disse que estava tudo bem. Se aquele ataque de agora acertou, eles vão ficar bem. O Kelrne se perguntou se o pastor Turan tem um golpe mais forte do que esse? Será que ele é um jovem cavaleiro se escondendo nas montanhas para caçar esse espectro? Kelrne pensou nisso. O que ele estava vendo não era somente uma pequena conexão que ele fez por acaso numa vila rural. Nem era a imprudente bravata de um jovem cavaleiro que fugiu dos nobres. Ele viu, diante de seus olhos, o começo de um mago que poderia virar o mundo de cabeça para baixo. O Turan falou que, sinceramente, também estava curioso para ver seus limites. O Kelrne respondeu que não vai permitir que faça isso sozinho. Não importa o quão proeminente seja o talento dele, é um oponente bem complicado. Eles vão unir forças. E nesse momento ele foi atacado, mas o Turan impediu. E percebeu que de fato, ele só ficaria no caminho do Turan. Ele nem sequer conseguiu reagir a esse último ataque. No momento, ele não é de ajuda. O que ele precisa fazer agora é fazer o talento do Turan florescer. O mago pastor disparou feixes poderosíssimos de mana junto de várias pedras que tinham no chão. Foi poderoso, mas a criatura continuou de pé atacando ele. E o Kelrne disse que espectros não morrem com ataques físicos. O Turan se esquivou e perguntou como mata isso então. Ele respondeu que com fogo ou relâmpago. Ele tentou invocar um anel de fogo, mas não funcionou muito bem. E o Kelrne disse que não é esse o ponto. Ele sabe que para aplicar o poder de um mago em outro ser vivo, estabelecer a casualidade apropriada é um requisito básico. Só que o Turan aparentemente não tem esse senso comum, e talvez ele mesmo tenha matado esse monstro e deixado que ele se transformasse no espectro. Faz sentido, porque Turan nunca absorveu mana na vida, mas ainda assim é tão forte. Ele explicou pro Turan não acender o fogo, é pra fazê-lo e então atirá-lo. O Kelrne sabe que criar fogo para um mago é muito fácil, só que controlar é difícil. Só que nesse momento o Turan fez imediatamente uma esfera cercada por um anel de fogo e disparou como um míssil que queimou aquela aberração de carne. E quando ela caiu gritando e guinchando de dor por estar sendo queimada viva, o Kelrne disse para manter a mente focada, tem que continuar colocando mana para que o fogo não se apague. Tem que queimar essa criatura até virar pó. Depois de um tempo, realmente ele fez isso. A criatura virou carvão e foi se dissipando lentamente. E o Kelrne mal podia acreditar que eles venceram. Era um espectro absurdamente forte, mas o Turan conseguiu vencer. Ele perguntou se realmente acabou agora. O Kelrne respondeu que se não quiser encontrar outro espectro, era para absorver essa mana primeiro. O Turan não tinha nem ideia de como fazer isso. E o Kelrne explicou que é para imaginar a si mesmo drenando algo para dentro dele. Foi o que ele fez. Ele conseguiu puxar um feixe de mana diretamente para o seu corpo e pela primeira vez sentiu a absorção de mana. O Kelrne falou que nem tá acreditando que tá vendo isso com seus próprios olhos. Ele absorveu mana pela primeira vez. Ele sabe que depois do primeiro despertar, a mana dos magos cresce lentamente com a idade. A melhor maneira de expandir essa mana é matar monstros ou magos e absorver a mana deles. Só que essa foi a primeira vez do Turan absorvendo mana. Ainda assim, ele já consegue lidar com aquele nível de magia. Ele tem um potencial inato totalmente de outro patamar, o que significa que ele é um talento raríssimo. O Kelrne, ele pediu perdão ao Turan, dizendo que foi rude com ele e perguntou de que casa ele é. O Turan disse pra limpar o sangue primeiro, porque tá esguichando sangue pra todo que é lado. Mais tarde, o Turan tinha ajudado o Kelrne com um curativo no seu braço e ele pediu de novo perdão pela sua rudeza. Pra fazer alguém tão estimado quanto ele fazer algo assim, ele respondeu que não é alguém estimado, Kelrne. É só um pastor. E nem sequer sabe quem é o pai. Então pediu pra parar de falar assim com ele. O Kelrne respondeu que tudo bem, mas perguntou por que um mago poderoso que nem ele se tornaria um pastor. Não quer diminuir esse trabalho, mas não parece adequado com ele. Bom, ele explicou que foi por conta de sua mãe. Ela que pediu pra ele fazer isso. Até o momento em que estava morrendo. Abaixo da montanha tem nobres. Se perceberem que ele é um mago, somente o usarão. Foi isso que sua mãe disse pra ele. O Kelrne respondeu que a mãe dele era muito sábia.
Os magos têm grande poder e grandes poderes inevitavelmente trazem conflitos. Há uns 20 anos houve uma grande guerra entre as casas nobres. Foi uma guerra entre a casa Arabion, a qual ele serviu, e a grande casa de Zahar. Muitas pessoas morreram naquela guerra. Aproximadamente 900 cavaleiros de Arabion morreram. Quase um terço deles. Infelizmente todos próximos a ele estavam nesse um terço. Seu amigo Denver, que sempre disse que abriria uma lavanderia assim que a guerra acabasse. Seu professor Hartman, que puxava as orelhas dele quando dizia que ainda tinha muito a aprender. E a sua amada esposa e filho também. Todos foram massacrados por Zahar. Apenas ele sobreviveu daquele esquadrão. Por isso que a mãe dele estava certa até certo ponto. A vida de um cavaleiro pode facilmente se esvair, e de modo fútil. Mas em uma coisa ele estava errada: a aptidão dele. É vergonhoso dizer isso pra ele, mas ele é um cavaleiro com boas habilidades. Ainda assim foi ele, Turan, que derrotou aquele monstro facilmente. O potencial dele não é meramente de um cavaleiro. É no mínimo no nível de um nobre. Dentre eles, pelo menos tem aptidão de nível superior. O Turan disse que a sua mãe sempre falou que seu pai era um cavaleiro. Quer dizer que ela estava mentindo? O Kjorn respondeu que em raros casos, uma criança pior que cavaleiros é nascida entre nobres. Ou crianças melhores do que nobres nascem entre cavaleiros. Nesse caso, para ele, seria melhor deixar essa colina e vagar pelo mundo, porque eles humanos precisam de mais cavaleiros e nobres. Ainda não são mestres completos desse mundo. Há muito tempo atrás, as antigas raças foram expulsas pelos deuses e ainda estão esperando pela sua chance de recuperarem o poder antigo, o auge, o ápice. E no meio disso tudo, ao invés de buscarem a iluminação, o bem, a magia, os nobres e cavaleiros estão guerreando entre si, derramando seu próprio sangue. Por isso que essa era precisa de pessoas como ele, Turan. E por último, perguntou se ele está satisfeito vivendo como um pastor? O Turan então perguntou o que ele conseguiria descendo a montanha. O Kjorn respondeu que depende do que ele quer: riqueza, fama, poder, ou então família, amizade. Num lugar como esse aqui que ele tá, isolado, é difícil conseguir qualquer coisa. Ele pode imaginar, como ele, vagando por aí, derrotando feras que ameaçam as pessoas. Também não seria ruim ser um explorador que desbrava um mundo desconhecido, ou então ser adotado por uma família nobre, seguir o caminho do poder. O Turan acompanhou ele para fora da casa, dizendo que, ouvindo o que ele disse, com certeza pensou que será bem mais divertido do que pastorear ovelhas por aqui. Pela primeira vez, ele ficou seriamente curioso sobre o mundo lá fora. O Kjorn também estava preocupado sobre ter criado expectativas desnecessárias nele, mas estará torcendo. E também perguntou qual a habilidade de linhagem dele. Deveria ter perguntado isso primeiro. E o Turan não fazia ideia do que era isso. E o Kjorn pediu perdão, esqueceu que ele não sabe muito sobre magia. Uma habilidade de linhagem é um traço que nobres herdam de seus antecessores, os Freyans. Se você tem ou não uma habilidade de linhagem, é o que separa nobres de cavaleiros. E perguntou se ele tem algum feitiço incomumente fácil ou alguma habilidade surpreendente. O Turan perguntou se ser fisicamente forte pode ser isso. Ele respondeu que não. Todo nobre ou cavaleiro tem isso. Só ter mana faz suas habilidades físicas serem mais poderosas. Ele respondeu que tem bom olfato, é bom atirando pedras. Ele respondeu que isso pode ser considerado sim. Ser habilidoso com armas de arremesso é um dos traços dos Arabion, mas é um traço bem comum. Então ele continuou explicando várias coisas e o Kjorn ficou um pouco preocupado. Ele respondeu que acha que sabe de que casa as habilidades dele mais se aproximam. A grande casa, conhecida como os Caçadores. A casa Zagar, aquela que ele lutou contra na guerra. O Turan se perguntou se é da casa inimiga do seu veterano. Não sabia nem o que falar agora. Deveria pedir perdão, mas foram ações de outras pessoas que ele nem conheceu. E o Kjorn disse pra parar com essa expressão tão preocupada, garoto. Ele nem participou da guerra. Esse é um assunto de adulto. Se tentarem lavar sangue com sangue, essa luta nunca vai acabar. Mas o Turan perguntou se não se arrepende em dizer pra ele descer a colina. Ele respondeu que é. Se ele descer a colina e for atrás de poder, provavelmente se juntará à família Zahar. Ele tem habilidades surpreendentes, mas confia no caráter dele, garoto. Salvou ele naquele momento crítico, mesmo revelando a identidade que ele escondeu a vida inteira. Se alguém como ele se juntasse a Zahar e chegasse a uma alta posição dentro dela, poderia prevenir uma guerra terrível como aquela. De qualquer jeito, não precisa pensar tanto sobre isso. Afinal, ele não tem que decidir esse tipo de coisa agora. Mas o Turan respondeu que seus pensamentos estão bem claros agora. Ele quer descer a montanha, mas não agora. Vai descer só quando a ferida dele se curar. O Kjorn respondeu que foi bem gentil da parte dele. Ele é realmente uma boa pessoa. Mais tarde, eles estavam juntos tomando alguma coisa e o Kjorn explicou que o combustível para magia é mana. Por isso que mana é comumente chamado
chamada de chave para onipotência. Não é verdadeiramente um poder onipotente como o nome sugere, mas para usar magia precisa que a mana se adeque a isso. O Turan perguntou então qual é o padrão para a mana se equiparar à magia. O Kjorn explicou que a dificuldade da magia é determinada largamente por 3 fatores: linhagem, afinidade e casualidade. A primeira, linhagem, determinada pela linhagem na qual ele nasceu, se aplica à maior parte dos nobres que não são cavaleiros. E perguntou-se para ele seria difícil curar suas feridas com magia, não é? Mas para a linhagem Ravista do Sul, isso é algo que podem fazer sem nem treinar, porque é um poder de linhagem, eles têm cura mágica. E sobre a afinidade, pode pensar nisso como familiaridade, um conceito que magos podem facilmente performar tarefas que preferem ou estão acostumados. O Turan, ele respondeu que naquela hora, quando disparou o fogo, ele fez como se fosse uma arma de arremesso, né? O Kjorn respondeu que é exatamente isso. Se tivesse feito simplesmente chamas, não teria alcançado aquela velocidade nem poder de fogo. Mas ele adaptou para o que ele já conhecia. O último é a casualidade. Mesmo ele não entende completamente isso. E perguntou pro garoto o que aconteceria se tentasse matá-lo usando mana diretamente. O Turan respondeu que sairia algum tipo de luz da cabeça dele, ou sei lá. Ele respondeu que esse é o fenômeno que acontece quando há falta de casualidade, quando não há uma causa apropriada para aquele fim desejado. E quando algo que precisa ser atingido é excessivamente difícil, é quando a casualidade se aplica. Ele respondeu que acha que entendeu um pouco a casualidade, sim. Se ele quisesse matá-lo, teria que gastar algo além de mana, desejando a morte. Teria que prover uma causa para ela, como criar chamas e atirar, porque criar e atirar fogo é mais natural do que diretamente acendê-lo. O Kjorn falou que sim, é isso. Ele poderia se tornar um erudito ao invés de um mago. O Turan respondeu que pode controlar animais comuns como desejar, mas perguntou por que bestas mágicas precisam de algo assim. Ele respondeu que as bestas também têm mana dentro de si. E depois de várias explicações, o Turan percebeu que magia não é nada fácil. O Kjorn respondeu que um mago excelente não sabe só como usar a mana, mas também seus princípios, situações por trás disso. O Turan perguntou afinal qual é a magia especial da linhagem Zahar. O Kjorn respondeu que são habilidades de furtividade e rastreio. Ele pode tentar uma vez. O Turan se concentrou. Não quer ser visto por ninguém e deseja que nenhum som ou cheiro possa ser detectado. Uma névoa espessa cobriu seu corpo e ele perguntou se funcionou? O Kjorn respondeu que ele teve sucesso. Não consegue nem vê-lo. Foi aterrorizante, na verdade. Então simplesmente ele reapareceu em pleno ar. O Kjorn falou que faz tempo desde que viu isso pela última vez, mas ainda é uma habilidade aterrorizante. Durante a guerra, essa era a habilidade que os cavaleiros de Arabion mais temiam. O Turan falou que parece injustamente poderosa. Ele respondeu para manter em mente também que não é invencível. Agora vai ensinar alguns métodos de treinamento mágico. O Turan perguntou se não tá ensinando demais para um mago da família inimiga? O veterano respondeu que salvou a sua vida, até mesmo tratou ele. E também confia no seu caráter, garoto. E bem mais tarde ele estava informando para a vila que venderia as ovelhas e iria embora, tá? Uma das pessoas perguntou como assim? E quem vai pastorear a partir de agora? Como ele pode decidir algo assim sem consultá-los? O Turan respondeu que deveriam descobrir por si mesmos como achar um outro pastor. E também, o que importa a eles o que ele faz com suas coisas? De todo jeito, espera que comprem as ovelhas por um preço justo também. Senão, solta todas elas e vai embora. São livres para capturá-las, mas vai ser difícil. O chefe da vila pensou que esse desgraçado é alguém que realmente mantém a palavra. Nada de bom virá irritando ele. Então ele pagou pelas ovelhas e falou para fazer o que quiser. Turan partiu junto de Kjorn e perguntou para ele se ainda deve uma compensação por tudo, não é? Ele respondeu que não tinha intenção de receber a recompensa. E além do mais, foi ele que lidou com o monstro. O Turan disse que agora vão seguir caminhos separados, né? O Kjorn pediu perdão por recusar a oferta de viajarem juntos, mas ele se sente mais confortável sozinho. O Turan falou pra não se preocupar e agradeceu por tudo. O Kjorn falou pra se cuidar, viu? E ele respondeu que espera se encontrar com seu veterano de novo um dia. E assim, o garoto viu a figura recuante do Kjorn por um longo tempo. E apenas mais tarde percebeu por que não queria que o velho cavaleiro falasse formalmente com ele. Mesmo que nunca tenha faltado afeto de sua mãe, o garoto secretamente desejava por uma figura paterna. Alguém que pudesse ser um modelo de vida. Para que tipo de homem o garoto deveria se tornar? Turan então seguiu seu caminho e passou por cânions em um deserto grande e terrível. No meio do caminho ele encontrou um grupo e achou que eram mercadores que passavam de vila em vila e perguntou para onde fica a cidade mais próxima. O mercador respondeu que é só seguir o caminho oposto ao deles. Vai chegar numa cidade chamada Murray. Turan agradeceu, já pronto para ir embora, só que alguém apareceu na frente dele e falou para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho que é muito importante, deixar aquele comentário daquele momento que você
gostou. São coisas que ajudam muito o canal, de verdade. Vamos voltar pro vídeo. Esse mercador perguntou se ele vai mesmo só seguir depois de conseguir a informação. Se recebe algo, deveria dar algo em troca. Na verdade, os mercadores eram bandidos. E o líder deles falou que vou chamar isso de imprudência, não é? Isso aqui é um lugar deserto, sem ninguém vigiando. Seria estranho se ele não se ferisse, não é, garoto? E mandou tirar a mochila e se cobrir enquanto estão sendo gentis. Ele respondeu que são bandidos que até mesmo matam pessoas, é? Então ele se lembrou do treinamento de sobre como afetar uma pessoa com a magia e decidiu que usaria na prática contra eles. E os bandidos riram da cara dele, dizendo que ele fala como se fosse um mago, pelo amor de Deus. E o Turan revidou, guiando o vento, derrubando todos os bandidos, suas armas, pertences, e percebeu que ao invés de gerar vento do nada, moldá-lo com sua mana era bem mais eficiente. Ele usou um vento tão poderoso com tão pouca mana, depois ele destampou seu odre e transformou a água em gelo. Agulhas de gelo que perfuraram o primeiro bandido. Ele pensou que esse negócio de gelo é até que legalzinho, mas só funciona quando tem água por perto e jogar pedras é bem mais eficiente e mais rápido. Não tem por que continuar usando isso. O bandido mais velho falou que não sabiam que ele era um mago e pediu por favor para perdoá-los dessa vez. Vão dar tudo o que ele quiser. Na verdade era só uma distração, porque outros bandidos tentaram atacá-lo por trás. E com um simples pisar na areia, ele levantou espinhos de areia que mataram todos os bandidos. O bandido mais velho se rendeu e o Turan perguntou uma coisinha. Por que atacaram sem plano? Ele é um viajante solitário, poderia muito bem ser um mago. O velho respondeu que porque ele baixou sua cabeça. Mesmo quando foram rudes, ele baixou sua cabeça e os cumprimentou. Assumiram que ele era uma pessoa comum então. O Turan respondeu que ensinou algo útil pra ele. O bandido perguntou então se vai realmente poupá-lo. Mas uma gotinha de água já estava preparada acima da cabeça do bandido. O Kjorn deu um conselho pra ele uma vez, dizendo que dali pra frente encontraria muitas pessoas nessa jornada e falou pra nunca mostrar misericórdia a escórias como bandidos, pessoas do tipo que não hesitariam em ferir outros somente para lucrar. E o Turan entende isso, ele entende o motivo. Poupar uma vida de um criminoso por pena pode acabar ferindo ou matando 10 pessoas boas de verdade. Então, depois daquilo, ele partiu. Ele seguiu as claras marcas feitas pela carroça dos bandidos rumo à próxima cidade. É claro, com um peso na consciência, culpado por ter matado pessoas. Mas ainda assim, ele não poderia deixá-los vivos. Não depois dos avisos que Kjorn lhe deu. Pessoas que poderiam decidir, sem hesitar, roubar e matar. E que atacariam pessoas a qualquer momento. Ele continuou seguindo rapidamente as marcas de rodas antes que desaparecessem por conta da areia e vento. Então logo viu uma paisagem mais verde. Viu grama e chegou no novo mundo. Ele foi até a cidade de Murray, uma pequena cidade. Só que para o Turan, que viveu a vida inteira numa vila do interior, era gigantesco. Era a primeira vez dele vendo tantas pessoas reunidas. A arquitetura era muito diferente da vila. Realmente parece que ele chegou a uma cidade como ouviu de tantas histórias. Quando ele se aproximou de um comerciante para fazer uma pergunta e não comprar nada, se lembrou do Kjorn dizendo que ele precisa achar uma estalagem para ficar. Só que o comerciante falou que se não vai comprar nada, cai fora. O Turan percebeu então que deve ter uma regra implícita de que você tem que comprar para perguntar. Então ele comprou uma maçã por 2 ducats, que ele não sabia muito bem o que era, mas pegou as moedas que ele usava na vila e o comerciante aceitou, dizendo que tudo bem, para encontrar uma estalagem é só ir reto na estrada, atrás da loja de capa. Daí vira à esquerda e vai ver um teto azul. Ele chegou à estalagem Lena, foi bem atendido por uma garota bonita e ficou com a diária de 16 ducats. Mas ele perguntou também se tem um monstro ali perto como recompensa. Ele sabe que precisa matar monstros para absorver a sua mana. E o Kjorn falou que matar monstros dá dinheiro também. Só que ela não respondeu e explicou que nada nesse mundo é de graça, né? E mais tarde ela estava explicando algo sobre a prefeitura, só que o Turan não sabia o que era uma prefeitura. A moça falou que ele é realmente do interior, né? As prefeituras lidam com assuntos públicos. Os oficiais que trabalham lá são empregados pelo lorde da cidade. A prefeitura provavelmente vai estar fechada, já que o sol se pôs. Se quisesse encontrar um monstro para recompensa, teria de passar na prefeitura. E perguntou se ele também é um caçador de monstros. Algumas pessoas acham que se você caçar vários monstros, pode se tornar um mago. E perguntou se ele também quer virar um mago, né? Mas ela falou que é claro que não acredita nesse tipo de superstição. Mas então, o caçador de monstros, Midan, apareceu dizendo que você realmente pode se tornar um mago matando monstros. Ele viu com seus olhos. E a atendente perguntou se ele tá vivo ainda. Ele respondeu que não vai morrer até se tornar um mago. E o Turan tirou a mão do cara de cima dele e perguntou se pode ouvir um pouco mais sobre o que ele acabou de dizer.
O Midan explicou que magos ficam mais fortes quando caçam monstros. Pelo mesmo princípio, se uma pessoa normal matar monstros, pode se tornar um mago. Ele e o seu grupo estão caçando monstros para se tornarem magos também. O Turan perguntou se significa então que alguém dentre eles já se tornou um mago? Não, ele respondeu que ainda não. Na cidade só tem o mago do Lorde e seus 3 subordinados. Mas perguntou se ele também caça monstros, garoto. O equipamento dele é meio maltrapilho, ele nem parece ter arma. Ele respondeu que tem sim, e mostrou a sua funda. Ele respondeu que pelo desgaste usa ela muito, né, garoto? Ele respondeu que ela é boa pra tirar alguma coisa no tamanho de um ovo, mais ou menos. O Midan respondeu que com isso poderia facilmente matar monstros, raposa, coelhos. Na verdade, eles estavam comentando que o grupo precisava de mais um atirador. Por acaso tem interesse? Ele respondeu que não, mas agradece a oferta. Ele não tinha motivo pra caçar com esses caras. Foi um dia meio caótico também. Ele não consegue acreditar que deixou a vila e não sabe o que vai acontecer dali pra frente. Mas de repente ele ouviu algo muito sutil, algo que somente ele poderia escutar. O Kearney falou sobre isso também. Ele não poderia baixar a guarda nem mesmo numa estalagem, porque uma cidade não é automaticamente segura. Ele nunca deveria baixar a sua guarda. Então, já concentrando mana na sua palma, ele abriu a porta e se deparou com a Lena. Ela perguntou se ele já estava dormindo. É que ela pensou que estaria frio, então veio mantê-lo aquecido. Ele perguntou, como é que é, minha filha? Ele não sabia o que isso significava. Ela respondeu que é exatamente o que parece. E ele perguntou, e se não quiser nada dela? Ela respondeu que consegue ver na cara dele. Mas ele tava com cara de Buda. O Kearney falou que esse é um aviso muito importante, mais do que todos os outros. Tome cuidado com criadas e prostitutas no geral. A maioria delas carrega doenças sexualmente transmissíveis, então fica atento, moleque. Bom, tecnicamente magos têm forte resistência a doenças, mas se for descuidado, pode passar isso enquanto estiver com uma outra dama, ou ser esfaqueado, esse tipo de coisa, então toma cuidado. Depois que ele dispensou completamente a Lena, pensou que cidades não são fáceis de viver. Colocam preço até em pequenas informações, conversas, um lugar insensível. Então ele ouviu uma outra coisa, pessoas conversando no corredor. Midan e seu grupo. O pessoal perguntou pro líder por que tava pensando em recrutar aquele cara, ele nem parecia tão útil assim, era só um metidinho a besta. Mas o Midan falou que lembra ele na sua juventude, e quando viu a arma que ele usava, ficou preocupado. Se ao menos estivesse ao seu lado, poderia sobreviver mais um pouco, sabe? E o pessoal do grupo falou que ele tem um coração mole. Ao ouvir isso, o Turan pensou que a cidade não é tão insensível assim. E na manhã seguinte ele foi até a prefeitura e disse ao oficial que queria caçar monstros. O Kearney disse que o mundo não seria gentil com ele, porque se ele pensar do outro ponto de vista, não tem motivo para ser gentil. Se quer que as pessoas sejam gentis, o método é simples: revelar que é um mago. Pessoas normais vão curvar a cabeça. O atendente mostrou então o papel para ele, dizendo que não podia levar, tá? Era para ver e devolver. Era um monstro corvo com asas de lâmina. E o cara falou que é improvável, mas se ele matar o monstro é para trazer o cadáver para a cidade e ter que dispersar a mana dele, senão vira um espectro. Se matar um monstro e deixá-lo abandonado sob a lei municipal, a pena máxima é execução. O Turan sabe muito bem disso. Ele sabe o que acontece quando um monstro se torna um espectro. Não vai repetir o mesmo erro. E perguntou se cavaleiros não caçam monstros. O homem perguntou se acha que eles têm tempo de sobra. Sim, o trabalho de um cavaleiro é manter a ordem pública. Caçar monstros fora da cidade é trabalho para capangas que nem ele. Quando o Turan partiu, o atendente falou que logo outro cadáver apareceria. E de fato apareceu, do corvo com asas de lâmina. Os funcionários da prefeitura não acreditaram. Ele matou e trouxe muito rápido. Mas o Turan perguntou, onde é que tá a sua recompensa? Um dos funcionários foi buscar bem rapidamente. Lhe deu a bolsa de moedas. Os avaliadores disseram que é incrível, porque as asas continuam intactas. Mas o Turan, ao invés de ir embora, continuou lá. Ele perguntou se tem outros monstros pra caçar. E perguntaram se ele ainda tem força pra caçar mais monstros. Mais tarde ele estava comendo todos os itens mais caros do menu que a Lena trouxe. Ela falou que nunca sonhou que alguém como ele pudesse derrotar 30 monstros em 3 dias. Ele deve ter ganhado muito dinheiro. Ele respondeu que dinheiro não é seu único objetivo. Ele pensou que mais precisamente queria a mana dos monstros. Graças a essas caçadas, com certeza ele ficou bem mais forte. Comparado a quando ele conheceu Kearney, sua mana aumentou em várias vezes. Mas ainda assim ele sente uma parede, um limite. Só com mana de monstros fracos vai ser difícil ficar mais forte. Depois de um tempo a Lena falou que ele é magro, mas realmente é de ruim, né? Porque ele come. O chefe falou que fez isso tudo pela primeira vez.
Tá feliz que ele gostou? O Turan se levantou dizendo que realmente tava uma delícia. Só que então ele foi abordado pelo pessoal da pesada do grupo do Midan, perguntando por que ele tá comendo algo tão gostoso sozinho aí, hein, seu pirralho magrelo. Ouviram dizer que ele tava ganhando muito dinheiro. Por que não faz uma caridade pros colegas? Então ele devolveu surrando o coitado com um tapão no rosto. Perguntando se não queria caridade, tá aí, ele tá distribuindo soco. Logo ele se esquivou do golpe do outro, derrubou ele também, e o primeiro, cansado de tomar a tapa, teve seu golpe bloqueado e tomou peteleco. E a Lena falou pra não brigarem na estalagem. Mais tarde o Midan tava se desculpando pessoalmente com Turan. Deu um esporro apropriado nos seus homens. Nunca mais vai acontecer. É que estão com pouco dinheiro recentemente. Ficaram com inveja quando viram ele. E mandou pedirem desculpas, agora! Quando eles fizeram isso, o Turan perguntou se as coisas realmente estão tão difíceis assim. O Midan não diria difíceis, só estão limitadas. Em cerca de 3 dias talvez não consigam pagar a taxa do quarto. Mas isso é problema deles. Só que o Turan lhe deu uma bolsa de dinheiro, dizendo que é o pagamento pela gentileza que ele mostrou quando ficou preocupado. O Midan perguntou como ele sabia disso. Ele respondeu que, bom, não importa, mas também não existe nada de graça. Com esse dinheiro ele quer informações. O Midan respondeu que informações é com ele mesmo, conta o que ele quiser. Na manhã seguinte, Turan estava no que provavelmente seria a última caçada dele nessa cidade. Midan deu informações sobre a próxima cidade, então tá na hora de partir pra lá também. Ele recebeu muito mais do que esperava. Midan realmente foi uma boa pessoa. Não era tão experiente quanto Kelnir, mas isso o tornava mais puro e gentil. Então, ele finalmente sentiu um cheiro no meio da mata. Quando correu naquela direção, viu o corpo de uma das pessoas do grupo do Midan. E quando seguiu o caminho, percebeu que o grupo inteiro, incluindo Midan, estavam todos mortos. Um dos homens do grupo ainda estava vivo. E ele falou que foi o coelho monstro. E a criatura ainda estava lá, devorando um dos corpos. Era um monstro bem maior do que os outros que o Turan tinha caçado nessa cidade. Ele também atacou Midan e se esquivou no último momento da criatura que arrancou uma árvore inteira na dentada. Ele quase foi pego. Foi muito rápido. Ele sacou a sua funda e usou magia de vento para fazer girar mais rápido. E disparou a pedra como vários mísseis espalhados. Só que o coelho estava acostumado a se defender contra armas de arremesso e destruiu as pedras. E novamente avançou como um touro. Mas quando olhou adiante novamente, o Turan já não estava mais lá. Ele desapareceu em pleno ar e acertou um golpe furtivo por trás do coelho, cravando sua adaga no pescoço do monstro. Novamente o coelho tentou atacar. Novamente, Turan desapareceu. Ele continuou fazendo isso até que o coelho se cansasse, até que estivesse tão ferido que simplesmente morresse pela hemorragia no pescoço. Quando o cadáver finalmente parou quieto, Turan absorveu sua mana, pensando que a quantidade foi bem diferente. É mais do que a do monstro leopardo que ele encontrou da primeira vez. E aquele último homem perguntou se ele é um mago, porque estava escondendo sua identidade. O Turan perguntou se eles 4 têm família para entregar os pertences. Ele respondeu que não. A família deles era o seu chefe. Ele se lembrou da conversa que teve com Midan e explicou que tinha uma grande cidade ali perto, chamava Oren. Tinha uma biblioteca gigantesca. Dizem que tem milhares de livros. O Turan pareceu interessado, mas o Midan falou que não é qualquer um que pode entrar lá. Aparentemente só magos são permitidos. E o Turan nesse momento decidiu que iria para Oren. Então mais tarde ele enterrou todos os corpos e disse ao Midan que espera que ele esteja feliz, onde quer que esteja. Mais tarde ele estava numa fila de viajantes, pensando que tá quase envergonhado por ficar chocado pela pequena cidade de Murray, porque ao chegar na grande cidade de Oren, cacetada, ele não pensou que teriam tantas pessoas para entrar. Ele não achou que teria uma fila. Os guardas estavam vasculhando criminosos procurados também, aparentemente, revistando todo mundo. E quando ele passou, o guarda falou que tá negada a entrada. Nunca viu roupas tão imundas. Se limpa, moleque! Mais tarde ele tava limpo e de frente para aquela torre enorme que era a biblioteca citada pelo Midan. Tinha uma aura opressiva, era imponente. Parecia ter sido construída com magia. E quando ele se aproximou da biblioteca, disse que queria entrar. Mas o guarda falou que só magos podem entrar aqui, tá legal? O Turan respondeu que é mago, mas o guarda não levou a sério. Disse que ele é um lunático, fingindo ser um mago. Sem chance. Então ele tentou detectar a sua mana. O Kelnir explicou que magos podem reconhecer uns aos outros. Ao sentir a mana de outro mago, até conseguem dizer se a pessoa é mais forte ou mais fraca. E quando Turan mostrou sua verdadeira natureza, o guarda até caiu no chão se perguntando: quem é esse moleque? Ele tá no nível de um nobre. E ele se apresentou como Kenya, da Casa de Voltas. E perguntou, por que ele tá passando aqui? De qual casa ele vem? O Turan perguntou se precisa responder pra entrar. Ele respondeu que não, pra usar a biblioteca precisa da permissão do mestre de Voltas. Ele vai
contatá-los imediatamente para ele, senhor. Mais tarde o Turan estava um pouco decepcionado. Ele achou que ia ser um processo tão simples, mas nesse momento ele estava sendo lavado por criadas numa banheira. Ele pediu para pararem, por favor. E se perguntou se é um problema ele mesmo se lavar? Uma das criadas falou que se falharem em tratar apropriadamente um convidado, serão punidas, senhor. Ele respondeu que, então, tá, tudo bem, podem continuar. Mais tarde ele estava com roupas mais formais, presente da família Valtas, e as criadas até ficaram impressionadas com a beleza dele, senhor. Ele respondeu que não tem por que pedir perdão nem nada do tipo. Só que outra pessoa ficou impressionada também. Ela falou que ele é o convidado que apareceu parecendo um mendigo. Depois de se lavar e vestir, parece até um príncipe. O Turan se apresentou a ela. E ela era a jovem dama da casa, a Zela, e perguntou de que casa ele é. Ele respondeu que por razões pessoais é um pouco difícil de dizer. A Zela ficou só ainda mais interessada. Se tá escondendo quem é, pode até pregar uma peça nele. Ela liberou a sua mana, e quando o Turan fez o mesmo, um enorme embate começou entre eles. As criadas em volta não aguentariam isso, então até foram protegidas pelo guarda. Quando acabou, a Zela ficou tão impressionada e perguntou se por acaso não quer casar com ela. Ele ficou meio sem reação, né? Ela perguntou que reação foi essa, foi só piada. Mas ainda assim, poderia pensar nisso. Nesse momento, o assento ao lado dela tá vago, viu? Quando ela partiu, o Turan percebeu que sua mão tava tremendo. A mana dela era do mesmo nível que a dele, talvez até mais forte. Ele não sabia se era normal pra idade que ela tinha. Mais tarde, Turan foi até o escritório do responsável por tudo ali, Lord de Oren, Hugh Valtas, que perguntou então se ele quer usar a biblioteca. Muitas pessoas visitam Oren após ouvirem rumores estranhos, então vai dizer de antemão que não tem nenhuma magia antiga incrível na biblioteca, nenhum método secreto, nem nada do tipo. Ele respondeu que não era isso que esperava obter, não. O Hugh falou que se ainda quer isso, não vai impedi-lo. Em todo caso, não tem nada lá dentro que conte com informação confidencial. E disse que já está tarde, e perguntou se pode voltar amanhã. É aceitável para ele? Ele respondeu que não vai se esquecer da gentileza dele, Sr. Hugh. E na manhã seguinte, o passe dele foi confirmado, e ele pôde entrar na Biblioteca do Céu. Realmente o nome fazia jus. Era uma torre gigantesca, acima de tudo aquilo à luz do sol, deslumbrante. Essa era a biblioteca. Ele foi recebido pela bibliotecária, que era um pouco pequena, talvez pro trabalho, enfim. Ela falou que por ordens do Lorde, vai explicar as regras para usar esse lugar. O Turan se perguntou se essa criancinha é bibliotecária. Ela explicou que a primeira regra, se danificar qualquer coisa, vai compensar. A segunda é sem sair daqui com livros. Eles não emprestam. E quando estiver usando a biblioteca, vai estar de olho nele o tempo todo. Ele respondeu que pode ficar um pouco desconfortável. Mas enfim, perguntou se poderia ajudá-lo a encontrar alguns livros. Ela respondeu que sim, é melhor nisso. E perguntou o que ele quer. Romance, história, ou já que tá nessa idade, algo erótico? Ele respondeu que não. Ele quer aprender os sentidos comuns sobre o mundo. A bibliotecária então colocou uma coletânea enorme, dizendo que a maior parte dos livros ali tem centenas de anos, então não são realmente adequados para coisas atuais. Mas essa seleção deve ajudá-lo. O Turan então estava lendo um livro pela primeira vez. Daí em diante ele repetiu a sua rotina durante todos os dias na cidade de Oren. Ele leu na biblioteca. É isso. Ele conseguia entender a geografia desse mundo, suas diferentes raças, a etiqueta dos magos, como vários itens são manufaturados, processados, até mesmo sobre monstros e relíquias da era do Antigo Império. Com cada peça de conhecimento que ele acumulou, seu mundo, que uma vez não foi nada além de um espaço desconhecido, se tornou bem mais claro e vívido. Mais tarde, Hugh falou que ele fez um uso excelente da biblioteca. Confia que ele entenda isso. Separadamente de tratá-lo como um nobre, permitir que ele use a biblioteca é um ato de boa vontade, não é? E ele gostaria de receber o pagamento por essa boa vontade. O Turan respondeu que é só dizer, senhor. Ele respondeu que um monstro apareceu ao norte de Oren e tem atacado viajantes. 4 cavaleiros partiram para a tarefa, mas não retornaram. Parece que um nobre terá de intervir pessoalmente, mas a casa deles só pode mobilizar 2 pessoas no momento. E o Turan respondeu que tudo bem, ele pode. Ele sabe que proteger o povo é o que um mago deve fazer. Só que algo parece estranho. Magos não são do tipo que não se envolvem em coisas assim, principalmente os nobres. O Hugh explicou que a rota norte foi bloqueada, pois é uma rota comercial importante para Oren. Ela está bloqueada por 10 dias, então tende a abri-la rapidamente. O Turan pensou que foi antes dele sequer chegar a Oren. Foi por isso que ele permitiu que usasse a biblioteca. Mais tarde, ele estava junto de uma comitiva de magos e cavaleiros para caçar esse monstro. A jovem dama Azela estava comandando eles,
e disse que o seu pai deve estar louco. Até mobilizou um convidado para caçar um monstro. Devem ser muito indignos da confiança dele mesmo, né? Ela não tá culpando ele não, Turan. É só que seu pai tá criando uma grande confusão. O outro mago perguntou se isso não é demais, jovem dama. Afinal, tá falando do Lorde. Bom, enfim, ele cumprimentou o Turan, se apresentando como Marvin Valtas. Mas ela tava querendo acabar logo com isso, viu? E o Marvin perguntou se por algum acaso Turan pode estar interessado na sua irmã mais velha. Ele respondeu que não, tá não. Ele respondeu que isso é um alívio. Mas de repente a Zela mandou todos pararem. Eles se depararam com uma carruagem completamente destruída. Foi a criatura, isso é óbvio. Ainda mais pelos vestígios deixados. O Turan detectou uma palma gigantesca e poderosa, marcada na madeira de uma das árvores. E disse que o monstro com certeza é um macaco. Parece que atacou os comerciantes e voltou para a floresta. Se acharem o rastro e persegui-lo, devem encontrá-lo. Mas ela falou que não consegue usar esse tipo de magia de rastreamento. Mas o Turan tentou procurar. Mas ela perguntou se então ele é daquela linhagem? Ele respondeu que só usa com frequência, então tá acostumado. Ele sentiu o cheiro de um dos itens da carruagem e detectou a mana do monstro. Eles partiram até a beira de um rio. Obviamente o monstro se lavou para tirar o cheiro. Mas ela perguntou se uma besta é tão inteligente assim? Mas antes que o Turan pudesse responder, detectou que o monstro estava bem atrás deles. Um macaco gigantesco, como um gorila, arremessou várias pedras na direção dos cavaleiros. Vários deles foram mortos instantaneamente. O Turan teve de se esquivar, mas ao invés disso, os filhos nobres da casa Valtas, na verdade, usaram os cavaleiros como escudo humano. E o Turan pensou que a sua mãe estava certa. Ela mandou os cavaleiros atacarem, mas a criatura já estava escapando. Era muito rápida, até mesmo para os nobrezinhos. Mas o Turan carregou a sua funda e disparou uma pedra que passou rápida como um foguete e perfurou o coração do macaco monstro. O monstro, obviamente, não morreria somente com isso. Então, a Zela usou sua serpente de fogo para acabar com ele de uma vez. O Turan pensou que então esse é o poder dos pirotécnicos da família Valtas. Os cavaleiros disseram que finalmente acabou. Ficaram tão aliviados. E a Zela falou que sentiu um calafrio quando aquela pedra passou voando. Enquanto isso, ela e seu irmão estavam de boa, mas os cavaleiros estavam bem feridos. Alguns gravemente feridos. O Turan notou que ficou um caos esse lugar. Pelo menos ninguém morreu, mas aqueles que foram usados como escudo humano poderiam muito bem ter evitado esses ferimentos graves. Considerando que o corpo se torna bem mais forte de acordo com o poder mágico, esses dois irmãos devem ter muita resistência. Ainda assim, usaram sem hesitação nenhuma aqueles mais fracos como escudo. O Marvin perguntou se tinha algo de errado. O Turan respondeu que não, só estava distraído, pensando. E a Azela disse que estava na hora de absorver a mana. Todos juntos absorveram a mana do monstro. E o Turan pensou que certamente, como viu nos livros, mesmo que vários absorvam ao mesmo tempo, o nível de fortalecimento não parece diminuir. Os dois irmãos chegaram no seu limite muito rápido, mas o Turan continuou. Ele tinha um nível de maestria mágica bem alto. E ela falou que ele é um nobre que nem atingiu seu limite ainda. Mais tarde, voltando para a cidade, o Marvin falou que se não fosse pelo Turan, jamais teriam conseguido pegar aquele monstro. Desde a habilidade de rastreamento até o golpe que o derrubou. Ele respondeu que não foi nada. Pelo contrário, é uma pena que ele tenha percebido tarde demais, deixando que a criatura atacasse primeiro. Ele não sabia que o macaco também teria habilidades de detecção. O Marvin perguntou como assim, o que ele tá dizendo? O Turan explicou que as habilidades despertadas variam de acordo com as características físicas das bestas mágicas. O macaco que derrotaram tinha mãos e olhos gigantescos, mas era diferente da sua forma original. Ele provavelmente tinha a habilidade de arremessar algo com força e as habilidades de enxergar coisas distantes. O Marvin nunca imaginou que ele perceberia algo assim tão rápido. Ele respondeu que leu vários bestiários de demônios na biblioteca. Ele respondeu que a biblioteca é muito antiquada, ninguém vai lá. Mas ela respondeu que foi uma vez, por curiosidade, mas só tinha livros difíceis, então saiu sem ler nem metade. Ué, o Turan falou que se tiver oportunidade, pode perguntar à bibliotecária se tem livros mais fáceis. Ela perguntou, como assim, bibliotecária? Não existe nenhuma pessoa assim lá. E mais tarde, o Turan foi até a biblioteca pensando que foi descuidado. Nenhum cavaleiro ou plebeu ousaria chamá-lo desse jeito informal. Nessa cidade, o único tratamento para nobres como ele, entre aspas, é vossa nobreza. Além disso, uma garotinha ser uma bibliotecária não fazia sentido nenhum. Então perguntou para ela
como sabia o seu nome. Ela perguntou se percebeu só agora. Ela viu a licença dele e descobriu o nome. Se for até os arredores da biblioteca, nada escapa do seu olhar. Ele perguntou então como deve chamá-la. Ela respondeu que não tem nome, então pode chamá-la do que quiser. E tal um nomezinho fofo como meu docinho? Ele respondeu que vai chamá-la de senhorita bibliotecária. Mas ela falou que agora que ele ficou educado de repente, ficou estranho. Depois de mandar e desmandar dela... Ele respondeu que nunca fez isso. E falou pra não chegar tão perto também, tá? É um pouco desconfortável. Ele perguntou então se ela é uma maga do antigo império, alguma coisa do tipo. Ela respondeu que não é nem humana. Ela é algo como um espírito. Encaixa bem. Quando uma alma habita algo vivo, é um espírito vivo. Quando habita algo morto, é um espírito dos mortos. E quando não habita nada, é só um espírito. Ela faz parte da biblioteca. A aparência dela é para facilitar a comunicação. Ela é como um reflexo na água. O Turan se aproximou curioso e atravessou a mão dentro da barriga dela. Ela falou que isso é muito bizarro. Não imagina como é irritante não poder usar força diretamente contra invasores. Se pudesse, teria punido todos aqueles que pegam livros da biblioteca sem cuidado. O Turan falou que parece que as pessoas da família Valtas não sabem da existência dela. Talvez ninguém que tenha usado essa biblioteca saiba. Ela respondeu que ninguém tinha qualificação para percebê-la. O seu criador fez com que apenas aqueles cujo tipo alcança certo nível pudessem reconhecê-la. Ou seja, somente ele pode vê-la. Isso é bem romântico. Ele perguntou como assim, tipo? De que tipo ela tá falando? Ela respondeu sobre a linhagem dos magos, ué. O Turan perguntou então se ela mesma pode detectar algo sobre a linhagem dele? Pode falar mais sobre isso? Ela disse pra perguntar isso aos pais dele, né? Ele respondeu que é órfão. Ela falou que pode examinar, mas ele precisa concordar em deixar examinar o seu corpinho. Ele respondeu pra parar de falar assim. É muito bizarro. E sem permissão ela enfiou a mãozona dentro do peito dele, só que, bom, ela é um espírito, né? E ela falou que agora estão conectados. E reparou que tinha algumas coisinhas pequenas. Mas a grande linhagem era de um perseguidor. Caçadores. Família Zahar. Mas ela notou mais uma. Tem outra linhagem misturada aí dentro. Significa que ele é resultado de duas linhagens diferentes. Só que ela não sabe porque tá selada. Não é raro aparecer uma linhagem selada quando linhagens se combinam. Se ele ficar mais forte, naturalmente ela vai se abrir. O Turan pensou que a sua mãe realmente era educada e culta demais para ser uma simples plebeia. Talvez fosse descendente de algum nobre, mesmo que a linhagem tenha se diluído a ponto de não possuir nenhum poder mágico de cavaleiro. Depois de descobrir a verdadeira identidade do espírito da biblioteca, Turan não se limitou a ler sozinho. Ele começou a perguntar várias coisas sobre livros, pedir explicações. A bibliotecária tinha conhecimento até mesmo de livros que não estavam mais ali, que tinham sido saqueados ou que desapareceram. Ela até ensinou os princípios da natureza para ele. Ele descobriu que muitas doenças surgem por conta de micro-organismos, que a decomposição de seres vivos ocorre porque germes se alimentam deles. Aprendeu sobre várias coisas: refração da luz, calor gerado por atrito, processo de ferimento e recuperação dos seres vivos. Então ele começou testando a decomposição. Ele tocou numa maçã e ela instantaneamente ficou podre. Quando fez isso, o Turan achou impressionante. Não é que a magia comum não possa fazer isso, mas entender o princípio faz com que ele use muito menos mana. A magia dele melhorou muito só porque ele mudou a forma de perceber esse mundo. E disse que talvez algumas famílias poderosas monopolizem esse tipo de conhecimento. Se todos os magos soubessem disso, perderiam sua vantagem, né? Ela respondeu que agora entende porque o nível de conhecimento das pessoas vem caindo tanto com o tempo. Realmente é uma teoria que faz sentido. Mais tarde, Turan disse que já estava indo embora. O dono desse lugar já começou a dar sinais bem claros a ele, mas ela pediu por favor pra levá-la junto, só que atravessou o Turan. Ele perguntou se ela sequer consegue sair daqui. Ela respondeu que não. Então perguntou se ele não pode ficar. Cuidaria bem dele. Ele respondeu que, não, obrigado. Mas ela explicou que nesse continente existem muitos legados dos deuses, muitos espíritos como ela. Falou pra conversar com alguns deles de vez em quando. Talvez algum espírito saiba muito mais do que ela. O Turan disse que voltaria pra visitá-la. Ela fingiu que não se importava, mas ele falou que tinha muitos livros pra ler aqui ainda. Mais tarde, partindo de Oren, ele pensou que de acordo com o mapa completo do continente obtido na biblioteca, o deserto de Enhel, base da família Zahar, fica a leste de Oren. Ele vai até lá, vai encontrar pistas sobre seus pais. Mas ele não foi com pressa. Ele caminhou, conheceu o caminho, acampou, matou monstros, absorveu sua mana e pensou também que se as pistas fossem desaparecer, já teriam desaparecido. Já se passaram 18 anos. Em um desses dias, ele se deparou com uma confusão. Um cavalo gigantesco, um cavalo besta, estava protegendo o seu mestre. E os que atacaram perguntaram como uma mera besta de estimação
pode ser tão forte? E o outro elfo negro falou só pra tentar abrir uma brecha. E os dois começaram a recitar a sua magia, necromancia de elfos negros. Eles invocaram espíritos malignos. E o Turan se perguntou se deveria ajudar o cavalo. Pode ser que o homem caído tenha atacado os elfos negros primeiro, né? Só que eles repararam que os elfos negros, na verdade, eram canibais. Então, ele se ocultou com a sua magia. Enquanto os elfos se deleitavam com carne humana, um deles teve a sua cabeça estourada. Os espíritos desse elfo negro foram desinvocados, porque ele morreu instantaneamente. A outra elfa se protegeu com os seus. O chifre de um de seus espíritos protegeu ela do próximo disparo. E ela mandou encontrar esse maldito! O seu touro besta invocado quebrou várias árvores no caminho, só que não encontrou nada. Então ela percebeu que era ocultação, mas invocou um espírito que revelava todos na área. E realmente, ela encontrou o Turan. Ele até ficou surpreso, mas devolveu torrando o primeiro espírito com uma rajada de fogo e se esquivando daquele touro, mesmo que com dificuldade. Sem perceber, sua perna estava sendo mordida por uma raposa, e isso abriu brecha para que ele fosse esmagado pelos chifres do touro. Ele se bateu contra a árvore. A elfa negra ficou rindo da cara dele, dizendo que agora vai ter que implorar para morrer. Só que ela tomou uma cascada do cavalo nas beiças e foi linchada pelo cavalo gigantesco. Só que todos os espíritos se voltaram contra o cavalo. E nesse momento de fraqueza, a elfa foi atingida em cheio por uma pedrada da funda do Turan. Os espíritos voltaram a ser somente sombras. O cavalo estava bem e o Turan ficou tão ferido que quase desmaiou. Mas o cavalo se aproximou dele, agradecendo pela ajuda. Mais tarde, o mestre do cavalo acordou assustado, só que estava próximo de uma fogueira quentinha, junto com o Turan, e perguntou quem ele é. O Turan respondeu que viu que ele estava sendo atacado por elfos e salvou ele. O cavalo, que na verdade era uma égua, Tilly, se aproximou do seu mestre para confirmar que era verdade. E o Turan falou que ele é muito inteligente, consegue até entender do que o dono precisa e mudar de lugar por segurança. O homem agradeceu muito por ter salvado ele. Ele é o Aziz, da família Berk. Quando Turan se apresentou, perguntou se existiu algum motivo para o conflito com os elfos negros. Ele respondeu que não, ele estava em peregrinação com seus servos, quando de repente foram atacados. Ele já tinha ouvido falar sobre as outras raças serem violentas, mas não imaginava que seria nesse nível. E ele ficou emocionado porque perdeu pessoas preciosas para ele nisso. Eram os cavaleiros e servos que vieram nessa peregrinação com ele. Desde pequeno, praticamente criaram ele. O Turan notou que o coitado era uma boa pessoa e informou que matou os dois elfos. O Aziz respondeu que provavelmente eram somente eles mesmo. O Turan, para ter certeza, usou sua magia de rastreamento e não encontrou nada nos arredores. O Aziz perguntou se por acaso o Sr. Turan tem algum compromisso urgente. Ele respondeu que está somente vagando por aí com um destino em mente. Mas o Aziz disse que ele é tão forte e perguntou se é filho de alguma grande família, por que tá sozinho? Ele respondeu que é difícil explicar. Não é tão forte assim. Atacou um deles de surpresa e o matou, mas só conseguiu vencer a segunda porque a égua Tilly ajudou ele. Então eles revelaram suas próprias manas e perceberam que ambos eram bem poderosos. Mas o Aziz se perguntou por que alguém que nem esse garoto estaria sozinho. E disse que se o destino dele não for tão definido, Sr. Turan, poderia convidá-lo para a família Berk. Ele vai pagar pela sua dívida, por ter salvado a sua vida e por ter acompanhado ele em segurança de volta. O Turan perguntou o que eles têm a oferecer. O Aziz falou que eles são da família Berk, vassalos da grande casa de Arabion, ao norte. Eles são de uma linhagem de artífices de encantamento, que criam artefatos mágicos. Podem fazer um artefato adequado para ele. Na manhã seguinte, enterraram todos os corpos. E Aziz disse que no coração dele queria enviar todos de volta à sua terra natal, mas... o Turan falou que seria bem mais difícil, né? Mas o Aziz agradeceu por toda a ajuda, por não ter rido dele também. Ser um nobre e chorar pelo sacrifício de seus subordinados deve ter sido uma cena estranha. Bom, é uma coisa que seu pai diria. Foi assim que o ensinou. Aqueles que morrem em uma batalha justa residirão no Palácio Celestial com os deuses, então lamentar por isso seria fraqueza. Um verdadeiro nobre deve saber seguir em frente sobre os sacrifícios. Mas se a força consiste em não sofrer pela morte de uma família, ele acha que nunca será forte. O Turan respondeu que isso não é fraqueza, é gentileza. E Aziz perguntou por que não falam de forma mais descontraída de agora em diante, já que vão viajar juntos? Não parece ter muita diferença de idade entre eles também. Agora eles são amigos, né? Turan cumprimentou ele dizendo que, pois é,
Eles são amigos. Vai contar com ele a partir de agora. Mais tarde eles pararam para descansar um pouco e o Aziz mostrou uma caixa refrigerada. Ele colocou bastante comida da última cidade. O Turan perguntou se o interior é sempre tão gelado assim. Ele respondeu que sim, graças a isso a comida dura cerca de uma semana sem problema. Se esfriar demais é só esquentar. Ele também tem esse item mágico que solta água se aperta um botão. Esse outro que cria um abrigo automaticamente pra você se der madeira pra ele. Ah, e tem esse item mágico que soa um alarme se alguém se aproximar. E essa blusa que ele tá vestindo tem a função de limpeza automática. O Turan sabia que itens mágicos não deveriam ser tão comuns. Isso é impressionante. E disse que apenas essa roupa já seria o suficiente como pagamento pela sua vida. Ele respondeu que não, essas coisas não valem tanto assim. Ele promete recompensar com algo muito melhor quando voltarem pra sua casa. E se os mais velhos não permitirem, ele mesmo faz um. Além disso, nada supera o que ele faz. Nem consegue se lembrar de quantos tipos de magia viu ele usar enquanto viajavam juntos. Manipulação de animais, congelamento, levitação, líquidos, fortalecimento, emissão de luz, restrição. E perguntou se ele passou a vida inteira só praticando magia? Ou talvez tenha uma habilidade de linhagem muito boa. Alguma coisa que permite aprender qualquer magia que quiser? Bom, o Turan pensou que simplesmente acontece. E ele perguntou pro Aziz se combinaram que não investigaria de qual família ele vem, né? Ele respondeu que é piada, porque não teria como existir uma habilidade de linhagem dessa. Mas perguntou qual a idade dele. O rosto dele parece de alguém que nem chegou aos 30. Talvez tenha uns 80 anos. Ele respondeu que falta menos de um mês pro 19º aniversário dele. O Aziz perguntou como é que é. Ele faz 43 esse ano. Bom, é uma diferença de 24 anos. Não é tão importante assim. Poxa, ele deveria ter percebido, né? Quando disse que derrotou 2 necromantes com a quantidade de poder mágico. Quem diria que existe outro gênio que nem esse no mundo? O Turan perguntou outro? O Aziz disse que não chega ao nível dele. Talvez seja parecido. Ele conhece um outro gênio da idade dele. É uma prima de 2º grau. O Turan perguntou se poderia pedir pra essa pessoa fazer um item mágico pra ele? Não. Ele falou que ela não é da linhagem direta dele. É da família principal. Essa que ele tá falando é a princesa de Araibon. Talvez ela venha a ser chefe da grande linhagem no futuro, na verdade. Diferente de uma família de magos comum, passar a linhagem, a posição pro próprio filho biológico é difícil. Porque em uma grande linhagem há dezenas de parentes da mesma geração. Entre eles, sempre acaba surgindo alguém mais forte que o filho do patriarca. Só que mesmo assim, ela nasceu com o maior talento de todos. Em apenas 10 anos após o despertar dela, ela dominou a magia de linhagem de Arabion e todos os tipos de magia de combate. Como resultado, ela tem recebido o apoio de todos agora. A quantidade de poder mágico dela não é muito diferente da dos membros principais da família. O Turan perguntou se não é provável que deram um tipo de suporte especial pra ela no futuro. Ele respondeu que na verdade sim, ela até ficou com o poder mágico do tio-avô quando ele faleceu. É claro que eles também recebem uma parte. O Turan pensou que com certeza esse é um dos motivos pelos quais as grandes linhagens estão no topo dessa sociedade. E o Aziz falou que finalmente estão chegando. Ele apresentou ao Turan a planície de Dekkan, o território central de Araibon. Logo foram até o território da família Berk, Zabelin. A mãe dele o recebeu, muito preocupada. E quando ele deu um abração na sua mãe? O Turan se perguntou se ele realmente tem 43. E o pai se aproximou dizendo pra ter modos, filho. No mínimo tem de chamar a sua mãe de senhora. Aziz apresentou seu companheiro de viagem, o Turan, um novo amigo que ele fez no sul, o benfeitor que arriscou a vida para salvá-lo quando ele estava à beira da morte. Se não fosse por ele, não teria conseguido voltar para casa. A mãe perguntou o que exatamente aconteceu. Ele respondeu que foram atacados por necromantes elfos negros. A mãe perguntou como ousaram aquelas criaturas imundas, se não liderar pessoalmente um exército para matá-los. O pai disse para se acalmar, senhorita. As pessoas estão olhando. E perguntou ao Turan de qual família ele pertence. Ele respondeu que é difícil dizer. O mais correto seria dizer que ele também não sabe. Ele nasceu de uma mãe plebeia e não sabe quem é seu pai. O Aziz falou que eu não tinha escutado isso. Bom, ele respondeu que não é exatamente uma história da qual se orgulhar, né? Mas a mãe respondeu que já que salvou seu filho, como matriarca da família Berk, vai pagar a recompensa que ele merece. E é bem-vinda a essa casa. Seria difícil oferecer um quarto na mansão, então fará preparativos para que fique na melhor hospedagem da cidade. O Aziz perguntou como assim não pode receber em sua casa o benfeitor dele. Ela respondeu pedindo desculpas, mas atualmente tem uma pessoa ilustre na casa. E mesmo que seja salvador dele, é difícil confiar numa pessoa desconhecida para entrar em sua casa. Mas alguém apareceu dizendo que se for por causa dela, não precisa fazer isso. Ela não acha que alguém que salvou o Aziz vai tentar assassiná-la de repente. E quem disse isso foi a convidada ilustre, a Meisa. E o Turan pensou que sinceramente, ela parece mais um
um cadáver do que uma princesa. Ela explicou pro Oasis que tá aqui porque não faz muito tempo desde que quase foi assassinada pelos vermes de Zahar. Então ela veio se esconder. O Oasis perguntou como ousam tentativa de assassinato na casa principal com o sistema de defesa tão rigoroso também. Ela respondeu que provavelmente tem um traidor lá dentro. Não é como se houvesse somente uma ou duas pessoas na família que não gostassem dela. Ela se recolheu porque estava cansada. A mãe do Oasis falou para prepararem o segundo melhor quarto então para o amigo do seu filho. Turan dormiu bem, acordou na manhã seguinte, se encontrou com Oasis nos corredores, que perguntou se ele acorda tão cedo assim. O que tá fazendo aí parado? O Turan disse que tava olhando para essa lâmpada mágica. O Oasis falou que costumam fazer dessas sempre que treinam magia de encantamento quando se é criança. E perguntou se ele quer uma. Tem várias sobrando. Ele respondeu que não precisa ser tanto desse jeito. Só que de repente um raio caiu no quintal. E o Oasis falou que a Mesa tá treinando magia. Ela é sempre tão dedicada. O Turan, impressionado, perguntou se é a linhagem de Araibon, não é? O Oasis respondeu que sim. É a linhagem da tempestade. Ele nunca odiou seu sangue, mas aquilo dá inveja. Parece até um deus. E o Turan realmente ficou curioso para saber agora o quão forte será a herdeira da próxima geração Arabion. Ele até admitiu pro Oasis que tá curioso, mas não acha que seria bom, estranho como ele, suspeito, se aproximar. O Oasis falou que não tem problema. Não é como se ele fosse um assassino, né? Na verdade, ele também tá curioso. Entre ele e a Mesa, quem é melhor? Alguns anos atrás ele treinou com a Mesa e ficou entalado até hoje. Quer vê-la frustrada pelo menos uma vez. Mais tarde o Turan se aproximou, se apresentou a ela e a princesa perguntou por que estão aqui. O Oasis respondeu que é nada demais, viram que ela estava treinando e quiseram participar, sabe? Já fizeram isso antes, né? Ela respondeu que foi naquela vez, ele ficou tentando por uma semana inteira e ela conseguiu em 2 tentativas. Aí ele saiu chorando. Ele respondeu pra não falar disso. Até o Turan riu da cara dele. O Oasis respondeu que, enfim, o Turan aqui é facilmente um dos mais talentosos em magia que ele já viu na vida. Esse cara é um monstro. E perguntou que tal eles dois lutarem, hein? A princesa o analisou por alguns momentos e pouco tempo depois ela já tinha invocado uma tempestade. Algo invadiu a mente do Turan. Ele ficou nervoso, suando frio. E a princesa pediu perdão por isso, mas não parece que ele tá no nível pra lutar com ela. O Oasis falou que não, claro que não. Em termos de poder mágico, óbvio que ela fica na frente. O que realmente é incrível sobre esse cara é a sua habilidade de aprendizado de magia. Turan é um gênio como ele nunca viu. Ela respondeu que tá fazendo tanta propaganda dele que quer ver do que ele é capaz. E o Turan perguntou que tal cada um mostrar uma magia que o outro provavelmente não conhece. Quem conseguir realizá-la mais rápido, vence. O Oasis falou que gostou da ideia. E ela, Mesa? Por ela tava tudo certo também, mas perguntou se é verdade que ele não sabe da própria linhagem. Seria injusto se ela usasse a sua magia inata. Ela deu passos à frente, dizendo que começaria. De repente, vinhas e raízes saíram do chão, amarraram completamente o Oasis e ergueram ele no ar. Ela explicou que é a magia de criação e manipulação de plantas. E perguntou se ele consegue fazer. O Oasis pediu pra soltar ele tava ficando tonto ali em cima. Ela pediu pra ficar só um pouquinho, é divertido. O Turan então colocou a palma no chão, se concentrou. A magia de criar fogo é apenas a manifestação do fenômeno de arder. E criar água é somente extrair umidade do ar. O que ele viu agora, aquelas vinhas eram a mesma coisa. Ele só precisa fazer as sementes que estavam plantadas no solo crescerem rapidamente. Não é criação em si, é só crescimento. E de fato ele conseguiu. A cor era diferente, porque a mana dele era diferente. Mas ele de fato criou as raízes. Ela disse que ele aprendeu a verdadeira identidade dessa magia imediatamente. E perguntou se por acaso já viu algum outro lugar. Ele respondeu que não, é a primeira vez. Ela respondeu então se Asa estava certo. Isso é bem raro. Agora é a vez dele de propor o desafio. Quer ver do que ele é capaz. Foi aí que o Turan ficou um pouco nervoso, porque se ele usasse a magia dos Zahar seria um ato suicida. Então ele pensou em algo. Ele chamou um dos animais e ela perguntou se é só isso. Ele respondeu que não, esse carinha é só um ingrediente. E somente ao toque ele decompôs aquele rato. E perguntou se ela pode fazer isso. Ela respondeu que tudo bem, é sua vez. Ela chamou um dos ratos e tentou fazer a exata mesma coisa, só que não conseguiu. E se perguntou como ele fez. Não é magia comum. O Oasis falou que isso é meio nojento, né? Ele respondeu que foi a primeira coisa que veio à cabeça. Mas pensou consigo mesmo que já suspeitava de que fosse raro, mas nem mesmo a grande família de Arabion conhece. O Oasis perguntou se não tá funcionando, né, Mesa? Que tal darem a vitória ao Turan? Ela tava tentando com tudo que ela tinha e disse que ela consegue sim. Ao usar magia, o fator de casualidade é um elemento extremamente complexo. Se o fenômeno que se pretende causar é algo natural, se o usuário reconhece claramente a causa do fenômeno, se a quantidade de mana consumida é adequada,
Dentre esses, a capacidade de percepção sobre a causa do fenômeno é um fator importante que influencia simultaneamente a taxa de sucesso e o consumo de mana. Uma das formas de compensar a falta de casualidade ao usar magia é investindo cada vez mais mana. A princesa usou muita mana para conseguir fazer isso numa velocidade bem menor do que o Turan, mas ela conseguiu. Ficou cansada no fim e desmaiou. O Turan pensou que ela com certeza usou muita mana, só que as pessoas não costumam desmaiar só por esgotar mana. No máximo deveria sofrer de exaustão. Então percebeu as roupas que ela estava usando, a luva, e notou que ela deve estar doente, né? Ele perguntou se tinha algum mago do tipo de cura. O Aziz respondeu que não tem. O Turan pediu então um pouco de água e sal para levarem para o quarto dela. Quando pegou ela no colo, o Turan sentiu que ela era muito leve, mais até do que um filhote de ovelha. Além do mais, a mana que ela estava usando para se manter de pé foi esgotada, né? Quando ela acordou, viu a mãe do Aziz muito preocupada, perguntando se ela estava consciente. Aziz disse que ela desmaiou de repente quando treinava magia com um convidado e perguntou se aquele homem fez algo com ela. Podem observar por enquanto. Ela respondeu que não, foi culpa dela. É só um pequeno erro, e pediu para por favor saírem daqui. Ela respondeu que fez um pouco de sopa. Sabe que ela não come por conta da magia, mas precisa pensar na saúde também. Vai deixar ali no canto e vai se retirar. A princesa agradeceu a sua tia, mas quando ela tomou um gole da sopa, aquilo veio à sua mente de novo. Pessoas pedindo por misericórdia, pedindo por ajuda, agonizando em dor. Ela largou o prato de repente, como se já estivesse sendo atormentada por isso há tempos. Enquanto isso, Turan estava no subsolo da família Beck, no templo da deusa Manca. Ele estava acompanhado de um cavaleiro que disse que todas as paredes quanto as portas são extremamente sólidas, sem uma única fresta, como músculos treinados por centenas de anos. É impossível quebrar para sair daqui. E esse era o Haran Berk. O Turan não estava entendendo muito, mas ok. O Haran falou que é realmente muito sólido, muito duro, extremamente duro. E de repente começou a treinar, balançando a sua espada de um jeito preciso, sem desperdiçar movimentos. Então ele percebeu que o Turan estava observando e perguntou o que viu no movimento dele de agora a pouco. Ele respondeu que achou que foi muito bom, senhor Haran. O cavaleiro disse que isso é bom. A maioria dos nobres considera as artes marciais algo insignificante, porque é muito mais fácil atacar de longe com magia. Tudo porque o corpo físico deles é fraco, isso sim. Como a mente não consegue dominar o corpo, eles dependem de truques baratos. O Turan falou que a menos que seja uma linhagem especializada em combate físico, como a linhagem Hércules, focar no poder mágico acaba sendo uma decisão bem mais eficiente e inteligente. Mas ao passar por provações, acabam surgindo situações que você precisa encarar mesmo querendo evitar. Então de repente o Haran pediu para pegar a sua espada, rapidinho. O Turan perguntou se já não prendeu ele aqui justamente por ele ser uma pessoa suspeita nesse templo subterrâneo? Agora tá dando uma arma para ele? Ele respondeu que é apenas um pedaço de ferro. O que torna uma espada é o corpo de quem a segura. Com o corpo fraco dele de agora, não vai conseguir cortá-lo. E o Turan tentou fazer alguma coisa com a espada em mãos, concentrando a sua mana. Mas o Haran falou que não é assim. Não envolva mana nisso. E também ajeitou a postura dele. Aquela perna ali mais pra frente. Pressione como se a terra estivesse sustentando seus pés. Cotovelo tá levantado. Não. Com esse cotovelo fraco, não vai conseguir suportar o peso da espada. Vai acabar perfurando a própria coxa. Levanta o braço. Não é pra definir ele mesmo o seu limite. Aí o Turan começou a praticar com a espada do nada. O cara simplesmente adotou o Turan como discípulo. E continuou dizendo que mana não passa de truque. Os magos acham que suas capacidades físicas estão garantidas, mas isso não passa do mínimo que o corpo deles possui. Um corpo devidamente trabalhado rasga o campo de batalha sem precisar de mana. Ele precisa entender essa diferença. O Turan respondeu que ele vai gravar isso na sua mente. E de repente quem entrou no templo foi a mãe do Aziz, que disse que foi muito rude com ele, Sr. Turan. Fez algo que não se faz com um benfeitor. Mas o Turan que pediu desculpas. Como hóspede, a sua conduta foi inadequada. Mas ela informou que a mesa disse que gostaria de se desculpar com ele pessoalmente. E mais tarde eles estavam juntos, a sós. A Mesha ouviu dizer que ele foi preso no templo por culpa dela, né? E pediu perdão por essa confusão desnecessária. Ele respondeu que só fica feliz que ela tá bem, na verdade. E a Misha perguntou se aquilo de fazer os animais apodrecerem não é magia de uma linhagem desconhecida. O consumo de mana era absurdo. E perguntou se ele não tava só enganando as pessoas. Não, ele respondeu que se ela também entender o princípio, pode usar desse jeito que ele fez. Ela perguntou se não vai ensinar de graça, não é? Mas se não ensinar o método, não há prova de que não seja uma magia de linhagem, né? Ele respondeu que pra ele tanto faz não ter vencido. E a princesa perguntou como assim? Se terminar assim, como é que ela fica? Então podem fazer desse jeito. Se contar o segredo dessa magia, também ensina uma técnica secreta de Arábia.
Harabion. Ele respondeu que, na verdade, esse é um bom acordo. Depois de toda a explicação científica por trás, a Misha perguntou se então na base é magia de fortalecimento biológico em que ele usou em micro-organismos invisíveis. Ela estava usando sem saber disso, por isso a eficiência era tão ruim. Então ela perdeu mesmo. Mesmo tendo conseguido no final, foi na base da força bruta. Ele respondeu que considerou isso parte da aposta, na verdade. Ela respondeu que isso não vale. Normalmente, avaliar uma habilidade mágica não se inclui a quantidade absurda de mana despejada. E perguntou se pro Asis pode considerar isso um empate. Não quer ver aquele cara se achando. E ela tentou pagar pra ele, pegando um pente, esfregando no seu cabelo e tentando impressioná-lo com energia estática, mas ele já sabia o que era. Ela perguntou se já sabia mesmo. Isso por si só é um dos conhecimentos secretos mais profundos. Ela respondeu que vai pensar melhor em como pagar. Ela perguntou que tal continuarem treinando juntos. Isso é só pra pagar a dívida, não é porque precisa dele não. Ele respondeu que parece bom, então vão se ver todos os dias ao entardecer no jardim. E mais tarde na janta, o Asis perguntou por que o jantar tava tão extravagante hoje. Tem mais coisas do que no aniversário dele? A mãe mandou ficar quieto. E o Turan sabia que isso aqui não era uma refeição comum. A mãe do Asis disse que, continuando o assunto anterior, ouvi dizer que seu filho prometeu um poderoso artefato como pagamento pela sua vida e perguntou se tem algo específico que ele deseja. Ele respondeu que quer alguma coisa que ajude na defesa. É fácil ferir os outros com magia, mas difícil se proteger. Se possível, algo que ajude contra ataques surpresas. Ela respondeu que é algo que já fizeram bastante, não vai ser difícil, mas não tem nada pronto no momento. O Asis perguntou se ele pode fazer então, ele mesmo? Mas então outra pessoa falou que se não quiser jogar a honra da família no chão, é melhor desistir. Ele vai fazer. Por coincidência, terminou recentemente um pedido da casa principal, então está com tempo livre. Para lidar com ataques surpresa, o ideal é algo que esteja sempre com ele. Um anel, brinco, colar com a função de injetar mana, liberar imediatamente a defesa da linhagem guardiã. O prazo dele é de 1 mês aproximadamente. E o pai falou que não tem nada mais vergonhoso do que pai se gabando dos filhos, mas Melo já possui habilidades que não ficam muito atrás das dele, como o chefe da família. Na prática, significa que ele terá um artefato feito por um mago do nível de chefe de linhagem. O Turan é muito grato por isso, mas perguntou se não é demais. A mãe do Asis respondeu que não é demais. Significaria que a vida do seu filho vale pouco. Então, durante 1 mês, ele terá de ficar ali, como hóspede da família. E era para se sentir à vontade. Mais tarde, caminhando nas ruas da cidade, o Asis falou que a mãe dele ficou interessada no Turan. Na verdade, conversou com ela sobre ele antes de dormir. Desde o fato de que o talento mágico dele não fica atrás da princesa, até o fato de que nunca negligencia o treinamento. A primeira intenção foi só evitar que sua mãe menosprezasse ele só porque é um nobre sem apoio. Ele respondeu que, ouvindo tudo, parece que ela realmente quer recrutá-lo, né? O Asis falou que é assim mesmo. Primeiro te enchem de benefícios, depois te colocam pressão e tentam te fisgar apresentando uma bela jovem. Inclusive, há vários adultos que entraram na família assim. E também o artefato é só algo bom pra ganhar a simpatia dele. Não vão forçá-lo a casar só porque aceitou. A sua mãe não é tão sem classe assim não. Mas perguntou se por acaso ele tem algo pra fazer agora. Ele respondeu que só de tarde vai treinar com a princesa, porque Asis falou que então ainda tem bastante tempo. Eles vão para uma patrulha juntos. Aqui em Zabelin não é capital, mas ainda assim tem muita coisa pra aproveitar. E perguntou se ele tava pensando num dia lindo que nem esses aqui, ficar trancado no quarto só treinando. Ele respondeu que tava. Daí o Asis foi arrastando ele pra curtir a vida. Eles passaram no cassino e o Turan não aceitou. Passaram num bar muito insalubre e o Turan não aceitou. Só que de repente o Turan viu uma foto do Kjorn num quadro de avisos da cidade. Ele reconheceria o Kjorn de qualquer lugar. O Turan foi pra essa tal peça sobre ele, contando a história de que foi lá por volta do ano 2195, quando os guerreiros de Harabion partiram pro deserto dos demônios. Havia um cavaleiro chamado Kjorn. Com a ajuda divina, ele conseguiu derrotar um inimigo depois de uma luta muito difícil. Depois que acabou, todos aplaudiram e o Asis perguntou se valeu a pena assistir. Ele respondeu que sim, foi bom, mas ele se lembrou de que o Kjorn falou que era apenas um cavaleiro comum. Seu mestre realmente foi extremamente humilde. Se um dia reencontrar com Kjorn de novo, vai perguntar se essa história é verdade mesmo. Na manhã seguinte, ele acordou com o Haran encarando ele, que perguntou se ele descansou bem seu corpo. O Turan respondeu que sim, mas perguntou o que traz ele aqui. Ele respondeu que ontem viu que o recipiente dele parecia promissor e chamou ele para um treinamento. O corpo não fica forte quando descansa, mas quando é forjado, e disse que a não ser que ele não queira. O Turan, ele respondeu que não, ele vai. Ele sabe que é muito mais recompensador do que só ficar aqui de bobeira. Mas quando Asis entrou no quarto, chamando pelo Turan, deparou com o seu tio e com os dois juntos, e o Haran falou que estavam indo treinar, e
e perguntou se ele não vai forjar esse corpo fracote dele. Ele respondeu que acabou de voltar da cidade, tá meio cansado, daí saiu correndo. O Turan se perguntou por que ele saiu correndo. E mais tarde, ele tava entendendo por quê. Enquanto ele fazia flexões inclinadas com pesos nas costas, o Haran perguntou se ouve o corpo dele gritando. Não pode se render a uma dor tão pequena assim. A mente dele está sendo dominada pela fraqueza de seu corpo. E quando ele terminou as flexões, estava meio cansado. O Haran falou que ainda assim ele é um mago. Deveria se considerar sortudo por precisar fazer isso somente uma vez. Um corpo comum, mesmo depois de ser forjado, enfraquece com o tempo. É preciso submetê-lo constantemente a provações para mantê-lo. Mas os magos, graças a Mana, mantêm o corpo em estado ideal. Uma vez que o transforma em aço, ele não enfraquece mais. E perguntou se ele já descansou o suficiente, não é? O Turan falou que fazem poucos segundos. Mas o Haran falou que o corpo não mente, ele consegue ver. Ele já descansou bastante. Agora vai ensinar técnicas de combate corpo a corpo. A rotina na família Berk era extremamente intensa pro Turan. De manhã cedo ele estava treinando seu físico com o Haran. Ao entardecer voltava para a mansão e repetia o treinamento mágico com a Mesa. E nesse meio tempo curtia um pouco com o Oasis. E assim, quando ele percebeu, 3 semanas já haviam se passado. Nesse momento, praticando sua magia de relâmpagos, ele errou o alvo de novo. A princesa falou que para alguém como ele, essa dificuldade é incomum, né? Bom, ele respondeu que não é de Arabion, né? Ela falou que não pode ajudar muito. Nunca pensou em ter que mirar a magia de relâmpago desse jeito. Nesse momento, um dos guardas da Mesa se aproximou para dar uma mensagem. Estranhou um pouco o Turan, mas ela perguntou o que foi. Conta logo. Ela deixou bem claro para ninguém da casa principal se aproximar. Bom, o guarda falou que o chefe da família convocou ela. Disseram que os elfos negros começaram uma grande ofensiva no sul. 3 cidades já caíram, então estão organizando uma expedição. O Turan pensou que então eles reapareceram. A princesa entendeu a mensagem e disse para o Turan que precisava partir. E também ela deveria cobrar o preço por aquela magia de decomposição nojenta, não é? E perguntou se por acaso sabia que a eletricidade também flui pelo corpo humano. Ele respondeu que isso ele não sabe. A princesa falou que é claro que não tem como saber. É um segredo de Arabion. E perguntou que tal considerar a dívida paga se tentar ensinar isso adequadamente. Com certeza será de grande ajuda para ele. Quando uma pessoa vê ou sente algo, aquela parte envia uma eletricidade pequena para o cérebro. Se for através dos olhos para o cérebro, se for um cheiro do nariz para o cérebro, através dessa eletricidade o cérebro compreende tudo. Envia essa eletricidade de volta para todo o corpo para ordenar que ele se mova. O Turan não estava entendendo bem de começo, só que os livros da biblioteca também eram assim. Talvez isso também faça parte das leis da natureza. A Mesa perguntou se sabe o que acontece se acelerarem essa eletricidade com o poder da magia. Ele respondeu que a velocidade de percepção e reação vai aumentar, né? Ela respondeu que é exatamente isso. Ele poderia se tornar um acadêmico. Ela vai tentar uma demonstração disso agora. Tá curiosa para ver o quão rápido ele vai aprender. Ele fechou seus olhos e se concentrou nesse conceito. Uma eletricidade minúscula, fluindo por todo o corpo. Se ele acelerar os sinais elétricos transmitidos por esse caminho, então quando ele fez isso, tudo ficou em câmera lenta. Mas ele sofreu um baque, uma forte dor de cabeça e o feitiço foi cancelado. E ela disse que não conseguiu porque despejou mana de forma imprudente. Provavelmente vai ser difícil se adaptar agora por conta da dor de cabeça, mas quando acostumar, vai manter por um bom tempo. Ele respondeu que, por mais que pense, parece algo valioso demais em comparação ao que o deu a ela. A Mesa disse que tá pensando no investimento, já que ele parece ter talento. Se acabar aprendendo magia ainda mais incrível no futuro, ela vai cobrar de volta. Então ela partiu dali para sua missão urgente, aparentemente, e dias depois, na cidade de Morgen, no centro da planície de Daken, todos estavam clamando a partida dos magos e cavaleiros de Arabion. O Oasis falou que é apenas uma cerimônia de partida para caçar elfos negros, mas parece um desfile. E o Oasis falou que olha só, olha a Mesa ali. Daí começou a acenar para ela em cima do cavalo. E o pai falou para se controlar, mantenha a compostura como nobre, moleque. Só que então, finalmente, o chefe da família entrou. O atual chefe da casa Arabion, Badal Arabion. E o Turan falou que a pele dele não parece muito boa e perguntou ao Oasis se ele tá doente, tá tão pálido. Ele respondeu que ouviu boatos de que ele se feriu gravemente lutando contra o chefe da casa Zahara antigamente, mas como faz muito tempo, talvez seja apenas por conta da idade avançada dele. Mas Badal de repente ergueu a sua mão e trouxe nuvens carregadíssimas, nuvens negras que cobriram a luz do sol. Ele falou para todos avançarem confiantes, sabendo que estará atrás deles, porque esse é o poder de Arabion. E ele fez trovões e mais trovões ribombarem nos céus, iluminando tudo. Esse é o poder de Arabion. Mesmo com o corpo em más condições, o Badal cobriu facilmente a
terra com trovões. Esse é o ápice da magia alcançado por um humano. O Turan pensou que um dia ele também vai chegar nesse nível. E mais tarde o mais velho da casa dos Berk entregou o artefato ao Turan, dizendo que apenas usá-la já aumenta um pouco a resistência física. Se injetar mana aumenta ainda mais. No limite chega a um nível semelhante ao dos nobres da linhagem dos guardiões, mas o consumo de mana é bem alto, então é melhor não mantê-lo por muito tempo. O Turan respondeu que isso é incrível. Ele respondeu que um objeto como esse não seria comum, mesmo em grandes famílias. É um item excepcional. E a mãe dos Berk perguntou se não tem interesse em se juntar formalmente à família dele. Ele respondeu que é uma proposta pela qual é muito grato, mas seria bem difícil. Ela respondeu que entende. Ela ouviu as histórias através do Aziz, de que ele é alguém com muito a fazer e que teria dificuldade em se fixar em um só lugar. E ele falou que jamais esqueceria da hospitalidade deles. Aziz e a família Berk serão seus amigos para sempre. E na saída, Aziz e o Haran estavam esperando por ele. O Haran lhe entregou uma faca, que era um dispositivo mágico. Não tinha grandes funções, mas era bem resistente e a lâmina bem afiada. E ele agradeceu a seu mestre. De repente, o Aziz jogou uma capa sobre os ombros do Turan e perguntou se não disse que tinha inveja das suas roupas. Essa aí não fica suja facilmente e se restaura sozinha, se for levemente rasgada. E também lhe entregou uma camisa, uma calça, e disse que ele é um bom amigo, Turan, não apenas por ter salvado a sua vida, mas porque passou um tempo junto com ele. E isso ajudou com sua magia também, e a como repensar a sua vida. E perguntou para onde planeja ir agora. Ele respondeu que vai primeiro pro leste. O Aziz falou que já foi para Carmen, e disse que se puder evitar, não pegue o navio. As ondas são muito ruins. Ele sabia que teria de passar por essas ondas para chegar a Zahar, mas não vai contar isso. O Aziz falou que, bom, tem certeza que alguém teimoso que nem ele não vai morrer de fome por aí, então é pra voltar em segurança e pagar por esse manto, viu? Mais tarde, Turan já estava em seu caminho, sozinho, de novo. Então ele decidiu correr um pouquinho e passou pela fila de pessoas como um foguete. Ele passou pelas várias paisagens e em pouquíssimo tempo chegou a uma floresta. Identificou o cheiro de fogueira? Não, parecia fogo consumindo algum animal. Então ele notou que estava próximo de um vilarejo completamente destruído por um incêndio. Tinham vários corpos amarrados a postes de madeira queimados, completamente carbonizados. E o Turan pensou que talvez tenha sido um ataque de bandidos. Elfos negros não teriam passado até ali. Daí ele reparou que tinha um alçapão em uma das casas que estava intacto. E quando abriu as portas, se deparou com uma garotinha que começou a gritar de pânico. Ele respondeu para se acalmar. Ele não é inimigo. Ele veio para ajudar, tá? E perguntou se pode contar o que aconteceu. Ela falou que aquele mago, ele matou todo mundo. Então desmaiou. O Turan notou que felizmente não era nada grave. Ela estava exausta porque ficou presa no porão por muito tempo. Primeiro, ele pensou em levar a criança para um local seguro. Mas quando ele subiu de volta do alçapão, se deu de cara com uma mulher mirando uma flecha de gelo bem na cara dele e mandando ficar de joelhos, seu assassino desgraçado. Já não bastava ter incendiado esse lugar e massacrado tantas pessoas, agora tá sequestrando uma criancinha? Outros cavaleiros também miraram seus mísseis de fogo nele e ele respondeu que é um mal entendido. Só que de repente a magia de fogo dele se revoltou e ambos dispararam contra o Turan. A mulher do arco disse que tinha uma criancinha ali e o cavaleiro disse que não foi de propósito, Mas quando a fumaça baixou, notaram que o Turan estava intacto, sem nenhuma queimadura. E o Turan não achou que teria de usar esse artefato tão cedo. E é claro que ficaram bem chocados com isso. E a arqueira se perguntou que tipo de magia de defesa é essa? Talvez uma habilidade de linhagem? Eu sei o que é uma habilidade muito boa também. Você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar um trecho que você gostou do vídeo. Lembrando que eu tô falando todo final de vídeo, mas dá uma passadinha lá no Instagram Kawazito com 2 T's. É onde o Kawa vai voltar a postar conteúdo. Enfim, podemos voltar pro vídeo. O Turan explicou que não foi ele que atacou essa vila. É um mal entendido. Mas se atacarem de novo, ele não vai apenas se defender. A arqueira analisou a situação, notou que a criança estava sem ferimento nenhum e falou que, realmente, não haveria sentido para causar tragédia desse jeito e voltar simplesmente para salvar uma criança. Ela se apresentou como Bizen e perguntou como pode acreditar nele, ainda assim, mesmo que as evidências circunstanciais digam o contrário. O Turan respondeu para perguntar à garota quando ela acordar. Parece que ela viu o verdadeiro culpado. A Bizen perguntou, como assim? Ela viu o incendiário? Só que o Turan não fazia ideia de quem era esse cara. A Bizen explicou que o incendiário é um mago louco que cometeu essa atrocidade. Há alguns meses, ele vem atacando vilas isoladas periodicamente, enquanto amarra e queima os moradores vivos. Como nunca restou nenhum sobrevivente, nem mesmo seu gênero é conhecido. Tudo o que sabem sobre essa pessoa é que chamam ele de um incendiário. Quando a garota acordou, ela explicou que ele usava uma capa vermelha e tinha uma barba no rosto. Ele parecia um lenhador. Daí os cavaleiros analisaram a situação, depois olharam pro Turan
Turan que nem Barbatinha. E Abisen e os cavaleiros pediram perdão. Admitiram que foi claramente um erro apontarem armas pra ele. O Turan pensou que até entre os nobres, há quem deixe o senso de dever falar mais alto do que a razão. Ele acabou se lembrando até mesmo do Mida e falou que ela se preocupou primeiro com a saúde da criança, e é isso que importa. Mas perguntou se vieram aqui justamente para capturar esse incendiário. Abisen respondeu que sim. Como havia alguém em um lugar que acabou de ser incendiado, pensou que tinham pego o verdadeiro culpado dessa vez. Mas agora que tem a descrição dele, não vai ser tão mais difícil encontrá-lo, porque eles têm uma rastreadora entre eles. O Turan perguntou se são da família Zaha, um rastreador? Não, Abisen disse que é da família Carmen. Eles vieram de Abishar. Esses aqui são seus amigos, das famílias vassalas. Mas explicou que os antepassados da sua rastreadora misturaram seu sangue com os nobres da família Zaha. Ela tinha uma linhagem escondida e primitiva que floresceu. Mas Abisen também pediu uma coisa para o Sr. Turan e perguntou se poderia ajudar a caçar o incendiário ou dar uma recompensa pela captura, é claro. Ou ela pode ceder parte da sua mana. De qualquer forma, o que precisa é conquistar méritos. O Turan perguntou se o nível de poder desse mago já é conhecido. Ela respondeu que com certeza ele é de nível nobre. Entre as vilas que atacou, havia algumas protegidas por vários cavaleiros. Mesmo assim, todos foram mortos. E o Turan notou que talvez esse fosse exatamente o tipo de oponente que ele precisava agora para testar o seu poder, já que bestas demoníacas fracas que ficam à beira da estrada não aumentam mais sua força. Então ele respondeu que sim, ele vai ajudar, mas primeiro tem de deixar a criança em segurança. Mais tarde o Turan estava deixando a criança sob os cuidados do chefe de uma vila próxima. Entregou dinheiro suficiente para cuidar dela até crescer e mandou cuidar muito bem. Ele vai voltar em alguns anos para verificar. E o chefe da vila ficou com bastante medo. Mais tarde eles tinham voltado à vila carbonizada, a cena do crime, com aquela rastreadora. Ela usou sua mana, mas demorou um pouco para realmente achar o caminho, e quando encontraram foram para dentro da floresta. Ela cheirava o ar, cheirava os cantos, observava, e o Turan perguntou como exatamente ela tá rastreando. Ela respondeu que primeiro procurou por pegadas de um homem humano. Quando elas chegaram à estrada principal, seguiu o cheiro de cinzas. Se ele não trocou de roupa, ainda deve ter resíduos de cinza no corpo. E o Turan pensou que ela é bem profissional. Não tinham encontrado antes somente porque não tinham nenhum traço dele. Mas a rastreadora falou que ela encontrou um local. E mais tarde estavam na boca de uma caverna. Daí eles seguiram o caminho com Bisen e Turan na linha de frente. E ela perguntou pra rastreadora se tinha alguma pessoa lá dentro. Ela respondeu que sim, com certeza tem. Eles foram até os fundos da caverna, onde tinha um altar, uma fogueira, uma cama improvisada e, é claro, um velho homem de capuz vermelho, com cara de doente e maluco. Ele perguntou o que traz eles a esse lugar isolado, senhores. A rastreadora falou que com certeza é ele. A Bisen disse que deve ser, mas ela vai confirmar. E perguntou se ele é o assassino que sequestrou e queimou moradores, não é? O mago respondeu com uma explosão de fogo que acertou os cavaleiros, mas Turan e Bisen foram protegidas pelo escudo do artefato. E a arqueira conseguiu atingir a perna do mago, que caiu e ainda assim revidou. Ele usou manipulação de pedras para criar mãos gigantes que tentaram esmagar o Turan e Bisen, mas ele se esquivou e com a sua funda acertou um golpe que arrancou o braço do mago. E logo depois, com um estalar de dedos, ele eletrocutou o coração do incendiário, fazendo ele ter uma parada cardíaca instantaneamente. Logo depois de derrotá-lo, o Turan jogou algumas sementes em volta do corpo e fez elas crescerem com magia, criando vinhas que amarraram todo o corpo do incendiário quase morto. Como tinha selado os movimentos e a visão dele, já acabou. Não vai conseguir conjurar nenhum feitiço. Então Turan colocou a faca no pescocinho dele e disse para ficar bem parado. Se liberar mana, mata ele. O incendiário perguntou quem são eles e como chegaram até ali. Ele respondeu que tem seus métodos e perguntou se é o incendiário, né? Quando o velhote não respondeu, tomou uma facada na perna. O Turan mandou responder de uma vez. Por que um nobre errante tá queimando vivos os moradores dessa região? Ele respondeu que foi o que seu Deus disse. Se ele queimar a carne e a alma dos pecadores, pode se aproximar deles. Seu Deus lhe ensinou o segredo para obter o poder de outras linhagens. Se ele queimar mais alguns humanos, ele consegue a linhagem incendiária. A Bisen falou que isso é loucura. Não tem como ninguém obter uma linhagem nata desse jeito. Mas o Turan se lembrou do que o Midan disse. E pessoas normais poderiam se tornar magos matando bestas demoníacas. O incendiário disse que só precisa queimar mais alguns, então também terá o poder incendiário. O Turan pensou que não é o delírio desse homem louco. Pode ser verdade. Talvez ele realmente tenha descoberto o segredo desse mundo. É isso da sobra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal, que é muito importante. Ativem o sininho
sininho para não perder nenhum vídeo, ou entrem no Discord aqui do canal, porque sempre notifica quando tem vídeo novo também. Lembrando de dar uma passadinha lá no Instagram do Kawa, Kawazito com 2 T's. Eu também, HB, o narrador, faço lives, HB Lives, se quiser passar lá também. É isso. Bom dia, boa tarde e boa noite. Fiquem bem e até a próxima.